Paz, família no barco! Está no ar mais um No Barco Podcast. Antes de mais nada, eu queria pedir a você se inscreva no canal, deixe uma curtida aí e um comentário. Faça essa gentileza, não custa nada. E geralmente dizem que a cada quatro católicos um se torna herege porque não curte, não comenta, não compartilha conteúdo católico. Aqui tem 1, 2, 3, então 4, só pode ser você. Mentira. Faça isso, viu? Se precavenha. Então, faça Colérico isso. virou sanguíneo agora. Então, por favor, faça isso. Eu queria agradecer porque chegamos a 30 mil inscritos no canal. Bendito seja Deus, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, viu? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Né? Mais da metade das pessoas que ouvem o podcast não são inscritos no canal. E como diria a presidenta, né? Quando se atinge a meta, o que faz? Dobra a Dobra a meta. meta. Então não acabou, não. Então arrocha aí, faça isso, faça agora, deixa pra depois não. Deixa aí um comentário. Sabe por quê? Porque um dos episódios que mais causou aí, ultimamente, foi com o nosso amigo Eudes, que tá aqui hoje de novo. Voltou mais rápido do que pensávamos. Isso é um bom sinal, porque ele gostou. Então ele gostou. Quem volta é porque gosta, né? Senão não voltaria. Bendito seja Deus, que o Senhor... Pra alegria dos santos e tristeza dos hereges, É. né? De volta. E assim, hoje a gente vai falar o seguinte, ó. Quem for herege e quiser se converter, fique. O herege que não quiser se converter, é bom correr, viu? Agora, então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma oração muito breve e vai pedir assim, a Virgem Maria e o Espírito Santo me ilumine e traga à minha mente 3 amigos meus hereges. Porque ela vai trazer e você compartilha esse link com ele, tá? E você fala assim, olha só que coisa maravilhosa. Aí você manda, deixa lá ele ver e aí a obra é com Deus. Beleza? Maravilha. Faça isso. Eudes, seja bem-vindo mais uma vez. Aleluia, profeta. Glória a Eita, Deus. glória. Seja santo ou morra tentando. Muito obrigado por ter voltado, viu? Amém. A paz de Jesus, amor de Maria. Valeu, né? As heresias da teologia de libertação caiu por terra. Repercutiu mais que eu podia imaginar. Louvar a Deus pelo mundo de sacerdotes que assistiram, Olha só, coisa comentaram boa. comigo. Não teve coragem de comentar por causa de represália, mas muito padre me agradeceu. Você falou que nós precisamos e não pudemos. Aham. Então, Que tamo bom. aí. Então, nós estamos. Alguém tem que fazer esse trabalho difícil, né? É, Né? alguém. E que não tem que ter medo. É. Eu sempre falo o seguinte, ó. São José Moscati, né? Precisar ser humilhado pela verdade, sejamos nós. Precisar ser perseguido pela verdade, sejamos nós. E precisar morrer pela verdade, morramos nós. Boa. Qual é a diferença de um católico verdadeiro para um muçulmano verdadeiro? O católico verdadeiro, o muçulmano verdadeiro mata pela fé. O católico verdadeiro morre pela fé. Nossa. A fé não é algo pelo qual você mata, é algo pelo qual você morre. Nossa. Perfeito. E uma vez eu tava me fazendo justamente esse questionamento. O que exige mais coragem de nós? A coragem para tirar a vida de alguém ou a coragem de dar a vida em favor do outro? Obviamente que essa segunda opção exige muito mais coragem da gente, né? Porque no surto, né, num lapso de raiva, facilmente você tira a vida de alguém. Sim. Dependendo da ocasião. Agora, você se dar, se entregar para que sua vida seja retirada para poupar a vida de outro, isso sim exige muito mais coragem. Eu acho que muito fica claro no relato de Pedro, né? Sim. Quando vão prender Jesus, a primeira coisa que ele faz é puxar a espada ali, né? Facilmente ele mataria o homem. É. Sim. Mas Jesus intervém. Agora o processo que faz ele entregar a vida dele leva um percurso andando com Jesus até Muito a bom. conversão, né? E tem uma coisa mais interessante você pegar a tradução de comparar o Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus nesse ponto. Na hora que Pedro corta a orelha do cara, ele estava perto de Jesus. Na hora que ele nega, ele estava seguindo Jesus ao longe. Quando você está perto de Jesus, você é capaz de fazer loucura por amor a ele. Mas longe de Jesus, você nega diante de uma empregada. Olha só. Nossa, muito bom. Entendeu? Se você pega a narrativa de Lucas, Pedro seguia Jesus de longe. Quando você segue Jesus de longe, você o nega. Mas perto de Jesus, você é capaz de cortar a orelha do cara por amor a Perfeito. Jesus. Ele não negou glória. com um oficial armado, né? Foi pro empregado. Põe empregado. Não tinha pressão, né? Não, imagina. Ou seja, perto de Jesus, Pedro foi capaz de encarar um oficial e cortar a orelha dele, estando armado. O oficial também estava armado. Longe de Jesus, Pedro foi capaz de negá-lo diante de uma empregada. Perfeito. É muito bom, né, velho? Percebe a diferença? São coisas que você lê ali, se lê rápido, sem mastigar, você... Sim. Passa você como se fosse uma coisa passa normal. Percebido. Mas assim, é Profundo, né? cheio de significados, mano. Cheio de Bom. significado. Olha só, pessoal, a última vez que o Eudes veio aqui, tá aí disponível no nosso canal, se você ainda não viu.
Eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Não sei o que você tá vendo. Deve estar vendo Big Brother. Misericórdia. Veja lá então, você vai ver que vai agregar muito na sua caminhada de fé. E hoje o Eudes está aqui para responder as perguntas que os seguidores do No Barco lá no Instagram fizeram. Então, se você também está aqui no canal e não segue nosso perfil no Instagram, vai lá, comece a seguir, porque o pessoal fez várias perguntas lá. E você sabe que, por se tratar do Eudes, ninguém ia mandar pergunta fácil, né? Não alisaram. E a nossa proposta é que ninguém saia daqui sem resposta, tá? Então a gente vai tentar responder todo mundo. Esperamos em Deus que consigamos. Se não der certo, é bom que fica o pretexto pro Eudes voltar, sabendo que ele já tem as portas abertas aqui quando quiser. E é bom, né? Fazer esse Também tipo pra de aliança. quem começa a seguir agora, fica a oportunidade de participar dessa interação, né? É. Porque ali chega toda a novidade, às vezes vem outro pregador também que vai responder as perguntas. Na próxima vez que o Eudes voltar, você pode fazer as perguntas, então... Então vamos pra cima, então? Vambora? Bora. Arrocha Bem aí. quente que eu tô fervendo. Por quê? Ah, tá. Ah, tá. A produção tá falando aqui no ponto. Vai lá. Vamos soltar então a primeira pergunta. Vai, Arrocha. Vai lá, Jamal Malik, o indiano. O indiano? Pega esse indiano, nossa, joga o manto nele, que ele convê. Bora lá. Ó, a pergunta é grande, hein, Eudes? Relíquias Opa. do santo. Ó. Peraí, tá fora de ordem, eu acho, né? Como é que essa primeira embaixo aqui, É, aqui, ó. ó. As relíquias dos santos têm poder devido aos méritos dos santos ou devido aos méritos de Cristo? Ele fala explicação, né? Pois além dos poderes de cura comprovados pelas escrituras, essas relíquias também comunicam a graça e, em específico, a cura vem através dos méritos de Cristo, assim como os sacramentos que apontam para as realidades do céu que Cristo nos ensinou. É correto afirmar... Acho que é isso, né? Vai. É correto afirmar que os méritos dos santos, mesmo nas relíquias que pertencem aos mesmos, são inferiores aos méritos de Cristo? Perdão por encher a caixinha, mas não podia perder a oportunidade. Tamo junto. Vambora lá. Muito obrigado pela pergunta, viu? Amém. Então vamos passo a passo, Everton, dar a explicação. Primeiro, o culto do santo na igreja tem 3 razões. Beleza. Primeira razão, não vou mandar vocês pegar na Bíblia, não demorar, porque as perguntas diretas, vocês colocam embaixo os escritos. Dar glória a Deus de que os santos são obra-prima. Eles só são santos por causa de Cristo, em Cristo e por Cristo. Então a primeira razão é dar glória a Deus. É só lembrar aqui alguns versículos importantes. Por exemplo, Provérbios 31:30. A mulher que teme o Senhor merece louvor. João 17:22. Dei-lhes a glória que me deste. Eu posso pegar a história de Santa Gertrudes, que ela entra na igreja no dia da Assunção de Nossa Senhora, o padre prega a homilia inteira, ela quebra o pau, vai pro sacrário rezar e fala: eu vim aqui exaltar o Senhor, te adorar, te bendizer. O padre falou da sua mãe, exaltou sua mãe, parece que sua mãe é a dona da igreja. Aí Jesus apareceu para ela e disse: olha, nunca repita isso. Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, que tudo que a minha mãe tem foi eu que dei para ela. Nossa. Toda a glória dada a um santo é dada para ele, porque tudo que o santo tem foi ele que deu para o santo. Então a primeira razão é dar glória a Deus. Muito bom. Lucas 1:48. Maria diz o quê? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Toda a glória dada a ela é dada para ele, porque tudo que ela tem foi ele que deu para ela. Então a primeira razão, dar glória a Deus. Segunda razão do culto do santo é um modelo de vida a ser imitado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se São Paulo fosse mineiro, ele escreveria: remedai a mim como eu remedo Cristo. Que lá em Minas não é imitar, é remedar, é fazer igual. Então, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos daquele que vos guiaram na caminhada, que vos conduziram a Cristo, e imitai-lhes a fé. Então, o santo é um modelo de vida a ser imitado. Quando você está imitando São Paulo, você imita Cristo. Imitar Madre Teresa, você imita Cristo. Imitar São Vicente, São Francisco, você está imitando Cristo. O santo foi o imitador de Cristo ao extremo. E olhando para a vida dele, o imitando, eu estou imitando Cristo. E aqui está um problema na igreja. E é interessante a cautela de Paulo, que ele fala assim: imite como eu imito a Cristo. Não imite outra coisa. Sim. Imite no que eu imito o Senhor. Né? Justamente. Então, pra você ver, ele não tá atraindo pra ele, pra que as pessoas se pareçam com Paulo, mas pareçam com Paulo naquele que Paulo parece com Jesus. Muito Posso bom. dar só um exemplo simples da história da igreja da Madre Teresa, que ela foi convidada para ir no Vaticano ver o Papa João Paulo II. Quem não queria falar com João Paulo II? E ao ir para o Vaticano, ela encontra um mendigo caído. Ela põe o mendigo no carro, estava todo cheio de sangue, leva para o hospital, dá banho no mendigo, faz a barba, corta a unha, tira os bichos, deita ele na cama e ela passa a noite com ele no hospital. Imagina o desespero do Vaticano, achou que tinha sequestrado a madre. Naquela época não tinha telefone, celular, ligar para quanto é lugar.
de manhã cedo acharam a madre no hospital. E ligaram, madre, o representante de Cristo esperou a senhora aqui a noite inteira e a senhora não veio vir aqui ver o representante de Cristo? E ela respondeu, o padre Lombardi, olha, diga para o Papa que eu não fui no Vaticano ver o representante de Cristo, que até agora eu estou no hospital cuidando do próprio Cristo. Porque quem cuida do irmão está cuidando de Jesus Cristo. Perfeito. Percebe? Então, quando eu imito a Madre Teresa, eu estou imitando o Cristo. E a terceira razão do culto do santo é justamente a sua intercessão. Tá? Antes de chegar nas relíquias. Então tá, eles são nossos intercessores. Você que está com o catecismo aberto, leia para mim o parágrafo 956 do catecismo, fazendo favor. 956, você vai entender agora. Vai dizer assim, ó. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolida com mais firmeza a santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentado nos méritos que alcançaram na terra pelo único mediador, Deus dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Percebe? Pelos méritos que adquiriram por o único mediador Cristo. que é Cristo. Então, todo o mérito do santo não é dele, é graça de Cristo. Então, resumindo, para responder os protestantes, 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens, e há um só mediador. Só que Cristo é mediador único de salvação. Mediador de prece, eu sou, você é, e a igreja do céu também é. Resumindo, uma única frase para você. Pelo batismo, você é inserido no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, que é a igreja, tem 3 estágios. A igreja triunfante, que reina com Cristo, a igreja padecente e a igreja militante, que milita por Cristo. Essa igreja, quando ela se une em oração por Cristo e em Cristo, ela pode comunicar os bens espirituais. Por isso que o catecismo vai dizer, quando fala da comunhão do santo, que há a comunhão na fé, que nós temos uma única fé, Efésios 4:5, a comunhão dos sacramentos, quando uma alma se eleva, ela eleva o mundo, tá? A comunhão dos carismas, o seu carisma é um, o meu é outro, do Moisés é outro, mas nós somos uma única igreja nos carisma, a comunhão do bem comum e a comunhão da caridade. Aí depois tem a comunhão das pessoas santas. As pessoas que já reinam com Cristo, que triunfaram com Cristo, em Cristo, elas podem interceder por nós. O protestante pergunta, mas eles não são oniscientes? Eles não são, mas o Cristo que eles estão mergulhados é onisciente. É por Cristo, em Cristo e para Cristo. Veja, o católico não reza ao santo, ele reza com o santo a Cristo. Entendeu? Agora, a intenção do santo, ela não é paralela à do Cristo, ela é por dentro da do Cristo. Tanto que toda oração do santo termina por Cristo nosso Senhor. Porque tudo é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, o mérito do santo é o mérito adquirido por Cristo e em Cristo. Vou falar uma frasinha única antes de a gente chegar nas relíquias. Se você se salvar, não é mérito seu, é pura misericórdia de Deus. E se você se condenar, não é culpa de Deus. É você que recusou a misericórdia. Olha só, é interessante a gente falar o quê? Porque a pessoa escutando esse respaldo que a gente pega no catecismo, se ela for protestante, ela fala, mas não vale, vocês pegaram o respaldo no catecismo da Igreja Católica. Então é obviamente que a Igreja Católica vai defender isso. Só que assim, eu queria ressaltar uma coisa. Porque a acusação é que a gente comete um culto de idolatria. Sim, isso Ou, não é verdade. não é verdade por quê? Porque o próprio catecismo não falou isso. O catecismo falou que se pede a intercessão pelos méritos do único mediador de salvação. Mediador. É a doutrina que está falando isso. Então, se tirou alguma coisa desse contexto, não é culpa da doutrina. É de um católico desavisado ou de quem quiser inventar o que quiser inventar. Isso. E outra coisa também que eu acho que as pessoas falam assim, mas, aí você fala assim, até pro irmão protestante, quando passa alguém da igreja dele ali na rua, que ele tá lá, fala, reza lá por mim. Né? Ele pede, reza lá por mim, pede você por mim. Pede o pastor para orar. Aí ele pega e fala assim, não, mas o pastor tá vivo. Então, na concepção dele, é que os santos estão mortos e por isso que a gente não pode pedir a intercessão. Sim, mas eu vou chegar nesse ponto aí ainda, depois que eu explicar as relíquias, que os santos estão vivos. Vamos Deixa embora eu só lá. colocar uma frase que complementa bem aí o que você estava falando, já na consciência dos santos também, porque Santa Teresinha vai dizer assim, ó, não chorei, serei mais útil para vós após a minha morte. Vos ajudarei mais eficazmente do que durante minha vida. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. Olha só. Ela já se compromete a fazer o bem, intercedendo Sim, pelas pessoas, sim. né? E aí, Então, inclusive o pessoal que tem acesso aí, que vai nos acompanhar, você pode procurar Lucas Lucanster, que é um grande historiador católico, um sucesso tremendo, que está respondendo muito o Rodrigo Silva, aquele herege protestante adventista. E ele tem uma aula exclusiva sobre a intercessão do santo na igreja primitiva.
desde São Jerônimo, que responde vídeo, desde as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, desde Santo Hilário de Poitiers. Depois, no final aqui, eu vou citar esses aí ainda. Só quero dizer o seguinte, olha, na nossa fé católica existe a imortalidade da alma, isso é bíblico. Boa. Vamos embora pegar Atos 7,54, quando Estevão vai morrer, que eles vão apedrejar, ele vê o céu aberto, e ele fala, eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Apedrejava o Estevão e dizia, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Duas coisas. Estevão viu Jesus em pé, mas a Bíblia diz que Jesus está sentado. Por que Jesus estava em pé? Que quando um santo morre nessa terra, Jesus se levanta para recebê-lo no céu. Eita, glória. A única razão que faz Cristo se levantar do trono, quando morre um santo nessa terra. Muito bom. Então Estevão entrou na glória. Poderia citar para você, por exemplo, 2 Coríntios, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, e eu prefiro ausentar desse corpo para estar junto do Senhor, que seria imensamente melhor, mas por causa de vós é necessário ficar. Paulo está dizendo claramente que depois da morte vai para o céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 6 ao 10, Paulo vai dizer, andamos na fé e não na visão. Preferimos ausentar desse corpo para ir morar junto do Senhor, que seria imensamente melhor. Quer vivos, quer mortos, esforçamo-nos por agradar. E o versículo 10 ele vai dizer, pois teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali cada um receberá conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Pega essa memória aí, vai. Logo depois da morte. Poderia citar você Hebreus 12, versículo 22, que ele fala, vós aproximais da montanha do Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Isso é em Hebreus 12, 22, 23. Poderia citar Tiago 2, 26, que vai dizer, assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Poderia citar Lucas 16, 19, 31, quando Jesus vai dizer de rico e Lázaro, que vai dizer de maneira clara, o rico morre, vai para as pregas do inferno, lá, espera o Lula, né? E Lázaro morre e sobe para lá. Então, tá claro. Poderia citar Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Poderia citar Eclesiastes 12, versículo 7, o pó volta para a terra e a alma retorna para Deus. Poderia citar Sabedoria 3, versículo 1, as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Poderia citar Romanos capítulo 14, versículo 7, também está nítido. Apocalipse 6, 9, Apocalipse 8, do 1 ao 4, Apocalipse 5, 8. Então, é inúmeros passagens bíblicas. A metralhadora tá com munição aí. Eu acho que assim, o Eudes tinha que lançar um curso como memorizar. Acho que é o seu próximo curso, tem que ser esse. Calma, vamos chegar lá. Bom, eu acho que é interessante você falar a Miserável. respeito disso. Quando Cristo fala ali pro bom ladrão, Hoje, ou melhor dizendo, o ladrão arrependido, Ladrão né? arrependido, que é bom. O ladrão não quer bom, né? Ele roubou o Celta na última hora, por isso que ele é bom. Porque ele fala assim, ele vai estar com ele hoje mesmo no paraíso. Não vai estar lá morto, Tá né? morto, é? Sim. O corpo dele ficou. E como é que se explica isso, né? É, claro. E agora sim, é bom saber que a tradução dos testemunhos de Jeová dos Adventistas deu um jeitinho nesse texto. Eu te digo hoje, um dia estarás comigo no paraíso. Mudou o sentido todo da Miserável. frase, né? Então vamos lá. Relíquia do santo, pra gente chegar nesse assunto aí ainda. Então o primeiro exemplo de relíquia do santo na Bíblia tá em Êxodo 13, 18. Quando Moisés vai sair do Egito, ele pega os ossos de José, o patriarca, que tinha morrido no Egito, e leva para a terra de Israel. É o primeiro exemplo de relíquia. O segundo exemplo de relíquia Olha só. está em 2 Reis, é o que quero que você pegue aí, capítulo 2. Eu vou mandar você mesmo ler para a galera poder conhecer o assunto. Segundo Reis o quê? Capítulo 2, tá? Por essa ninguém esperava, que as relíquias tá no Antigo Tá Testamento. no Antigo Testamento. Capítulo 2, versículo 14. Pega aí para você ver. 2 Reis 2, versículo 14. Leia o versículo 14 pro povo. 2 Reis 2, 14. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. É o primeiro exemplo de milagre da Bíblia com relíquia. Boa. Olha só, mano. Bateu o manto de Elias nas águas e as águas se abriram de um lado para o outro. O segundo milagre de relíquia na Bíblia está em 2 Reis, capítulo 13, mesmo livro que você está, versículo 20 e 21. Leia para você ver. 2 Reis 13, versículo 20 e 21. 20 e 21, cadê? Aqui. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando
a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? É o segundo exemplo. Veja, o cadáver tocou os ossos de Eliseu e voltou à vida. Entende por que a igreja entende que os ossos dos santos... Porque aquele corpo foi morada do Espírito Santo. Meu Deus do céu, mano. E Deus pode usar aquilo ali para fazer milagre, porque ele é Deus. No Novo Testamento, eu poderia citar 2 exemplos de milagre de relíquia. O primeiro milagre de relíquia do Novo Testamento, eu poderia citar a mulher hemorroíça. Ela tocou na orla do manto de Jesus. Saiu uma força e ela foi curada. Esse é o primeiro exemplo de milagre. Poderia citar um segundo exemplo de milagre. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. O Atos fala dos objetos que tinham tocado o corpo de Paulo, né? E é isso que eu quero que você pegue. Atos 19, fazendo favor. É bom você ter esse tipo de conhecimento aí. Nossa, velho. Atos 19. Página 1437, para quem usa a Bíblia da Ave Maria. 19, versículo 11 e 12. Leia pro povo aí para nós. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Ótimo. Aí eu vou entrar na tradição da igreja. Olha, São Policarpo de Esmirna, o martírio dele. Boa. São Policarpo, vamos relembrar quem foi. Foi sagrado bispo de Esmirna pelo apóstolo João. Nossa, velho. Então é bom você saber que São Policarpo foi amigo de São João Evangelista. A ligação direta com a tradição. Ligação direta com a tradição apostólica. Então vamos lá, recordando isso aí, vamos lá lembrar. São João sagrou São Policarpo e São Policarpo sagrou Santo Irineu. Então São Policarpo morreu por volta do ano 110, 115 mais ou menos. Olha o que diz a ata do martírio de São Policarpo. Nós adoramos Jesus porque ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos, juntamente como discípulos imitadores do Senhor. Te diz alguma coisa? Por causa da incomparável devoção que tinha com o nosso Rei e Mestre Jesus. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Aí eu vou continuar para você ver. Olha. Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo de Policarpo, que havia morrido, e fez queimar, como era o costume. Desse modo, pudemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que ouro, para colocá-los num lugar conveniente. Quando possível, e aí que o Senhor nos permitirá, reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário de seu martírio em memória daqueles que combateram antes de nós e para hesitar e preparar para aqueles que deverão combater no futuro. Meu Deus do céu, mano. Cara, Isso tem a aqui- ligação com os apóstolos. Com os ali, apóstolos. Então os irmãos protestantes vão ver isso aqui, pelo amor de Deus, isso é a ata do martírio de São Policarpo, discípulo de São João, no ano 115, cara. Já está aqui a intercessão do santo e já está aqui a questão das relíquias. E poderia citar outro exemplo de relíquia de Santa Helena, a mãe de Eu Constantino. acho interessante falar, desculpa eu interromper. Eu queria falar. Pra quem diz que a Igreja Católica é uma fundação do Imperador Constantino, Sim. vale lembrar que isso aí foi antes de Constantino. E por que não 200 abraça? anos E por que não antes. abraça, então, essa realidade que foi anterior a Constantino, sendo que aquela igreja era a igreja autêntica? Agora, quando você pega características como essa, dessa devoção às relíquias, em que outra igreja na face da Terra você encontra esse tipo de devoção? Então vamos lembrar uma coisa importante, já que essa situação de Constantino. Jesus não escreveu uma Bíblia, ele fundou uma igreja, mandou essa igreja pregar e essa igreja escreveu, e essa igreja escolheu que livro é inspirado ou não. Vamos relembrar para os irmãos protestantes que o primeiro escrito do Novo Testamento não é o Evangelho de Mateus. O primeiro escrito é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, ela é do ano 50. É o primeiro escrito 20 anos depois da morte de Jesus. E o último escrito é o Evangelho de São João, que foi escrito no ano 95, 96. Então veja, e aí é bom, outra coisa interessante, Mateus, Marcos, Lucas, onde é que está escrito que ele escreveu o Evangelho?
Não tem o nome deles lá. Quem disse isso é a tradição da igreja. E uma outra coisa interessante, a oração pelos mortos é anterior a Constantino, o batismo de criança está escrito nos escritos de Santo Irineu, de origem anterior a Constantino, a devoção dos santos é anterior e a supremacia da igreja de Roma também está nos escritos de Santo Irineu, que dá a lista ter eles antes de Constantino. Agora um detalhe, e as coisas que os protestantes aceitam é pós-Constantino. O dogma da Trindade é pós-Constantino. Eles aceitam. O Espírito Santo como Deus, exceto os testemunhos de Jeová, eles aceitam, é pós-Constantino. A canonização dos livros 27 do Novo Testamento é pós-Constantino. São Jerônimo, Papa Damaso e o Concílio de Cartago vai confirmar. E eles aceitam. É, porque eles falam Olha a bagunça. do Antigo Testamento, né? É. Que tem a tradução lá da Septuaginta. Mas e o Novo? E o Se novo? eles têm, como é Então que tá eles vão bom. explicar? Vamos supor que. E o Novo Testamento, os 27. Quem Pois é. elegeu? É bom dizer, Everton, que havia, ó, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, Evangelho de Madalena, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemo. Eu tô falando que eu tenho esses evangelhos tudo em casa, tá? Tudo à prova. Quem escolheu 4? A igreja. Mas um detalhe, os 4 que a igreja escolheu, nenhum deles diz que foi eles que escreveram. Só pra você ter uma ideia, o João, o 4º evangelho, só tinha 20 capítulos. O capítulo 21 foi um apêndice, ele é um acréscimo 100 anos depois. Olha Meu só. Deus. Você sabia disso? Não. Quem escolheu? A igreja, é um apêndice. O capítulo 21 de João não tinha. Então, assim, pelo amor de Deus, cara, conta outra, porque essa daí não cola, né? Não, Isso aí ficou bem explicado. como diz lá em Minas Gerais, Juda eu aí, uai. Então, não tem lógica isso aqui, tá? Então, veja bem, aqui eu citei São Policarpo. Poderia Certo. citar Santa Helena, que é a mãe de Constantino, é anterior a ele, que ela foi pra Terra Santa procurar a cruz de Cristo, tinha 10.000 cruzes, ela estendeu as cruzes, chamou os doentes, mandou os doentes tocar, ela disse, a cruz que alguém tocar e for curado é a cruz de Cristo. De repente um cego tocou, enxergou, um paralítico tocou e andou, um leproso tocou e a lepra sumiu. E aí a igreja descobriu a relíquia da cruz de Cristo. Meu Deus do céu. Foi assim. E eu poderia citar um milagre dos nossos tempos. Eu conheço um padre, inclusive aqui de São Paulo, que uma vez foi atender um menino possuído por Satanás. O caso desse menino era seríssimo, porque ele era até pagão. Tinha cometido vários assassinatos. Ele ingeria até par de órgãos de pessoas que ele matava. Meu Deus. E esse padre foi atender esse menino e o demônio não saía. E esse menino não tinha conhecimento que ele era pagão. O padre pegou uma relíquia de 1º grau de Padre Pio e pôs no menino. Quando pôs em cima, o diabo deu um grito e saiu. Esse padre é exorcista. E aí, quando ele voltou, o padre perguntou, meu filho, o que você viu? Ele disse, me apareceu um homem com a barba branquinha, me abriu as mãos e tinha um furo. E ele disse assim, ó, Cristo me mandou aqui trazer a sua libertação. Quando ele estendeu a mão para mim, aquele tanto de sombra negra saiu do meu corpo. E eu perguntei, qual o seu nome? E ele disse, Pio. Aí o menino perguntou, quem é Pio? Olha, Oh, mano. meu Deus do E céu. ele Não fazia sabia nem quem era, ideia. nem ideia de quem era. Então, assim, isso é possível. Deus pode utilizar as relíquias para fazer milagre, lembrando que é pelos méritos de Cristo. E aí, vamos ver, na Bíblia, onde é que está escrita a intercessão? Vou te mostrar 2 intercessões do Santo, nós vamos encerrar. Último livro, Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Pega para nós aí. Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Vou querer depois a aula de memorização. O povo precisa conhecer isso aí, meu irmão. 6, 9 e 10, vai. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vira a página, Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Vale a pena você conhecer esse texto e decorar ele, que é um texto claro. Apocalipse 6, 9 e 10. Isso. Quando abrir o 5º selo. Olha lá. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Tá claro que é uma intercessão. Claríssimo. Agora leia Apocalipse 8, versículo 3 e versículo 4 pra você ver. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Mais claro que isso é impossível. Mas tem um texto mais claro. bom. Vou mostrar só mais um pro tempo nosso não teve. Pega pra mim Lucas 16, fazendo favor. Tá lá pros evangelhos. Lucas 16 é o 3º evangelho, tá? O pessoal tem que conhecer isso aqui. Lucas 16. Achou 1371 a página.
E esse evangelho de Lucas é claro, e aí eu vou te mostrar uma coisa que às vezes passa despercebido dos católicos isso aqui, ó. É desse que... A partir do versículo 19 é a história do rico e Lázaro, que um sobe pro céu e o outro desce pros quintos. Agora, olha o versículo 27. Leia o versículo Tá, 27. bagunça que eu não tô vendo nada, peraí. Tá toda rabiscada a Bíblia. Não tô Tá. Lucas 16, 27 e 28. Vai. vendo. 27, deixa eu achar aqui. Sim. Peraí, não tá errado. Lucas 16. Tá em jogo aqui. Fazendo passar Deixa eu pegar vergonha. aqui, ó. Não, é que tá Não, tudo- deixa eu pegar a Ave Maria lá, que eu acho que a tradução Ave Maria vai estar melhor do que eu Como quero. é que tá? Lucas 16, 17 e 28. Vai. Aqui, cadê? Lucas 16, 27 e 28. 27, 16... 27. Aqui, ó. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça a virem também eles parar neste lugar de tormento. Pergunta, isso não é intercessão, não? Claro O rico tá no quinto dos infernos, pedindo a Abraão que mandasse Lázaro vir na terra, porque ele não queria que os irmãos dele fossem morar com ele lá no colo do cramunhão por toda a eternidade. Fica só uma pergunta, depois eu vou explicar isso aí melhor, tá? Se o rico do inferno não queria que os irmãos fossem pra lá, e quem tá no céu, quer que você vai pra onde? Se até do inferno o rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro voltar na terra para avisar os irmãos dele que, pelo amor de Deus, não for pra lá, você acha que quem tá no céu tem o quê? Ou seja, nem quem tá no inferno tá dormindo. Não, nem quem tá no inferno tá dormindo. Só que tem um detalhe, tá? Santa Catarina de Sena, ela perguntou a Deus, por causa dessa passagem, uma coisa que eu preciso contar pro povo para nos ver, tá? Ela perguntou assim: Senhor, se esse rico tava no inferno e ele tava pedindo pelos irmãos dele na terra, ele tinha amor. Não pode entrar quem ama no inferno, que não queria que os irmãos fossem para lá. Então esse rico amava, e Deus disse para ela: não. Esse rico não pediu os irmãos dele não ir para o inferno, não é por amor. É que cada irmão que fosse para o inferno dobraria o castigo dele no inferno, porque seguiria o mau exemplo dele e foram para o inferno. Nossa. O escândalo dele com os irmãos. Então iria, Tava pensando cada mesmo. irmão aumentaria 2 vezes o castigo dele no inferno. Que a pessoa que ela vai para o inferno e leva alguém, dobra o castigo dela. Essa era a razão que o rico não queria que os irmãos fossem Então, pro porque assim, acho que na hora que a gente falou, o pessoal já ia falar, mas isso não é intercessão, porque quem tá no inferno não tá pensando bem de ninguém. Não. Ou seja, é uma intercessão egoísta, mas ainda é. Ainda é, entendeu? Porque ele não queria que ninguém fosse pra lá. Então isso aí tá claro. Então veja bem, só recordando aqui, 2 coisas importantes, a gente tem que falar bem claro. Até vai virar corte e deixa os protestantes xingar. Na igreja católica, Maria não faz milagre, santo não faz milagre, nem anjo faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Nossa Senhora, os anjos santos é intercessores. Se Nossa Senhora fizesse milagre, ela teria transformado algo em vil. Ela pediu a Jesus o milagre. Nenhum santo faz milagre. Quem faz milagre é Deus. E para você entender melhor, se aqui da terra eu posso orar por você na igreja militante, quem está na igreja triunfante tem mais intimidade. Pode mais ainda. E Beleza? se a intercessão não fosse importante, não iriam falar com Nossa Senhora, iria direto pra Ia Jesus. pronto, ia direto para Jesus. Igual eu disse uma vez para minha querida mamãe. A Bíblia diz, João 14,6, ninguém vem ao Pai. Mas é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que você me disse? Eu disse: mamãe, a senhora está certinha. Só te fazer uma pergunta: a senhora é melhor do que Jesus? Ela disse: por quê? Porque até Jesus, para vir a nós, quis precisar de Maria. A senhora é mais poderosa do que ele, que a senhora não precisa dela? Se ela foi o caminho que Jesus veio até mim, ela é o caminho que eu chego até ele. Lá no alto da cruz, Jesus nos deu Maria como mãe. Sabe o que você aprende com aquilo ali? O melhor do pai é o filho, e o melhor do filho é a mãe. Entendeu? O pai te amou tanto que ele te deu o filho te amou tanto que ele te deu a mãe. O melhor do pai para nós foi o filho. O melhor do filho para nós foi a mãe. Eita, glória. Salve Entende a Maria. profundidade disso aí? Então veja bem, outra coisa interessante, eu perguntei à minha mãe, isso aí está no parágrafo 2674 do Catecismo da Igreja Católica, que chama Maria de Rodorrotria. O que é isso em grego? Eu falei: mamãe, qual é a BR que liga São Paulo ao BH? 381, foi ótimo. A senhora tá indo aqui para BH, a senhora nunca foi dirigindo. O que tem do lado da... A senhora não se perdeu? Tem placa, foi ótimo. Quem conduz a senhora para Belo Horizonte é a rodovia ou a placa? É a rodovia. E para que serve a placa? Para eu não perder o caminho, foi ótimo. A rodovia que me conduz ao céu é Maria. É Jesus. Maria e o santo é a placa que aponta o caminho para eu não me perder. O catecismo diz bem claro: Nossa Senhora é a placa, é a seta que aponta o caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio a nós por ela, e nós vamos já ter ele por meio dela. Jesus é o único caminho para o Pai, e Maria foi o único caminho que Jesus veio do Pai até nós. Eita glória! Eita, aleluia. Receba. Amém, Eu achei igreja. interessante, você falando a respeito do Antigo Testamento aí, colocando já relíquias, eu achei muito interessante, porque a própria arca, né?
trazia o cajado de Arão. Sim. Eu falo, por que eles carregavam, tinha essa devoção? Isso. O maná, tinha as placas ali era pro povo. Tem ali, muita coisa, a velho. Tem muita presença coisa. de Deus, né? Muito. E o povo não se atenta a tudo isso aí, que era guardado com tanto zelo. Então você vê a riqueza da igreja. Manda outra pergunta. Eu acho aí, que então pô. respondeu, né, meu amigo? Com Vamos lá. Manda outra aí, Jamal. O que os santos patrística ensinam sobre a marca da besta? Ela é literal ou é simbólico? Literalmente é o simbólico. Então, Isso aí desde os meus tempos de criança, quando minha mãe levava pra discussão no Padre Marcelo, pessoas entravam não distribuindo papelzinho, falando a respeito dessa marca da besta aí. sim, vamos lá, pegar uma coisa interessante. Primeiro é bom entender que, literalmente falando, a besta do Apocalipse é César Nero. Até porque a tradução César Neron dá 666, quando São João escreveu aquilo lá. Então a interpretação mais fundada é isso. Quem quiser fazer um aprofundamento sobre esse assunto, peraí que eu vou entrar na patrística, tá? Você procura um rapaz na internet chamado Cris Macabeu. Ele é um cara muito estudioso desse Apocalipse no sentido daquele tempo, daquela época. Mas como o Apocalipse ele é antes, no momento e depois, aí tem uma interpretação. Vamos lá. Por exemplo, São João Crisóstomo, para calar a boca de um herege da época que defendia o milenarismo, quando ele foi interpretar a questão do milênio, o que ele diz? Aqueles 1000 anos que Satanás será preso será da ascensão de Jesus até o fim dos tempos. É o reino da igreja. E os últimos tempos seria a soltura, a derrota definitiva do demônio. Só que essa imagem de São João Crisóstomo é diferente do pensamento de Santo Irineu. Quem quiser acompanhar isso, o padre Duarte Lara fez uma pregação. O milenarismo e a verdade de Cristo, que ele explica. Só que a igreja bateu muito martelo em São João Crisóstomo devido ao fato do milenarismo. Mas a questão dos 1000 anos ainda é debatida, é uma coisa que não é definida. A questão da besta é a mesma coisa. Há uma interpretação literalmente que era o imperador romano, César Nero, que São João está citando. Mas há também alguns santos que interpretam que vai ser o sistema do anticristo, que a gente chama de provação derradeira da igreja, está no parágrafo 677 do Catecismo. E aí deixa eu tentar dar uma aula sobre esse assunto. Não, no sentido literal, quando você tá falando imperador, mas no sentido mais amplo também faz sentido, porque de qualquer modo é uma autoridade Sim. estabelecida. Sim. Se ela está no molde do Império Antigo ou atual, tanto faz, mas vai ser uma autoridade, né? Aí eu ia chegar agora. Então, o que acontece? O que nós sabemos que está para acontecer no mundo atual? Primeiro, é o famoso movimento Nova Era, que está pregando um sincretismo religioso. E esse movimento Nova Era prega a questão da vinda de uma Maitreya, de um novo Cristo, que vai unir todas as religiões. Nós vamos sair da era de peixe, que é a era de Cristo, para a era de aquário, uma nova era. No meio desse sistema de nova era, vai desencadear o que nós chamamos de nova ordem mundial. O que vai ter essa nova ordem mundial? Uma religião única, um governo único e uma moeda única. Essa religião única vai ser governado pelo anticristo. E aí sim é o desenvolvimento do 6666. Claro, quem quiser aprofundar isso, o próprio padre Vandermeyer, que infelizmente agora pendeu para o tradicionalismo, mas você pode ir no YouTube do padre Vandermeyer, que tem um curso sobre Apocalipse muito bom, que está bem explicado no canal dele lá. Se a gente for falar sobre isso aqui, a gente ia demorar muito. Boa. Mas assim, você quer algo mais literal daquela época? Procura o Cris Macabeu. Quer fazer uma ligação de uma coisa com a outra? Procura o padre Vandermeyer, que lá no YouTube dele, curso do Apocalipse, tá bem explicadinho isso lá, tá? Então assim, tanto foi algo daquele tempo, como é algo que vai acontecer agora. Muito bom. Quem quiser aprofundar, é o 677 do Catecismo da Igreja, tá? Vai falar da aprovação derradeira da Igreja, vai falar a respeito de que vai haver um sistema do anticristo, que vai ser se colocar no lugar de Cristo, e isso vai acontecer. Eu lembro também que saía muita coisa assim que parece conspiração e até mitos, assim, né? Tipo aquelas coisas do chip, essas paradas e... Sim. Aí, por um lado, o protestante falava que o Papa era besta, então surgia muito assunto. Então tem muita coisa que muita coisa é conspiração. né? Por exemplo, eu sempre falo, né, que os adventistas eram mestres em fazer essa palhaçada toda aí com a senhora Ellen Goldwhite. Aí, inclusive, os adventistas creem na chamada lei dominical, que Trump e o Papa vai obrigar todo mundo a guardar o domingo para tirar o selo, que é o sábado. É aquela loucura de Rodrigo, aquela cabeça de minhoca dele. Então, veja bem, inclusive eles falam que foi o Papa que mudou o sábado pro domingo. Só que você pergunta, qual Papa que foi mesmo? Onde tá na história? Onde é que tá na história? Você não encontra. Porque se você pegar os documentos da igreja, Atos 20, versículo 7, por exemplo, no primeiro dia da semana se celebrava a Eucaristia. Exato. Sim. 1 Coríntios 16, versículo 2, no primeiro dia da semana se celebrava a oferta, né? Esses dias no catecismo, né?
A primeira carta lá. Aham. Ah, Já foi. relata a Foi. frequência da Bíblia. E Tomé, ele não consegue ter a experiência da primeira vez ali, porque não estava reunido com a comunidade no dia que é próprio da comunidade se reunir, Que era no domingão. domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia É. da semana. Aí você pega o escrito mais antigo, é a carta de Barnabé, do ano 70. Ela é anterior ao Evangelho de Lucas. Nós guardamos o dia do Senhor e celebramos o dia da ressurreição. Depois você pega os escritos de Santo Inácio de Antioquia. O povo da antiga aliança guardava o sábado, que era o fim da primeira criação. Nós guardamos o domingo, que é o início da nova e eterna criação, redimida no Cristo. Você pega os escritos de São Justino, tá narrando no primeiro dia das semanas, reunindo, papapá, porque o dia que Deus criou o sol, e é o dia que o sol da justiça rompeu as trevas e veio a luz, e a ressurreição aconteceu. Então, pelo amor de Deus, um Deus monte de Adventista coisa, né? inventa cada coisa que só a misericórdia, entendeu? Bora pra outra pergunta. Vamos tentar contemplar geral. Vai lá, Jamal. Jamal tá aí. Bora. Fale sobre... Aí, ó, a bucha. O povo só quer bucha, né? Fale sobre o autoritarismo de lideranças da RCC, Renovação Carismática Católica. Infelizmente tem muitas. Eu vou citar 3 e é triste. Por exemplo, você pega um pregador, o irmão Trovão. O cara tem autoridade do bispo para pregar, tem a carta do bispo dele para pregar. O cara nasceu no meio carismático, é batizado no Espírito, tem um ministério de libertação profundo, mas tem lugar que ele não entra porque ele não tem a carta da coordenadora diocesana dele. Quer dizer, a coordenadora diocesana é mais importante que a carta do bispo. Você percebe o nível? Não, mas que não está em comunhão. Mas não está em comunhão. O que está em comunhão? Quer dizer que a comunhão com a RCC está mais importante que a comunhão com o bispo local? A igreja, né? Com a igreja em si? Tem uns trem que é complicado. Não, mas ele não participa de grupo de oração. Mas ele tem o grupo de oração dele que tem a experiência carismática, que prega o batismo no Espírito Santo. Não era mais fácil manter um diálogo do que criar uma bagunça dessa? Eu já vi pregadores que chegaram em evento e não puderam pregar porque não tinha a carta da renovação, mas tinha a carta do bispo. Quer dizer, não pregou porque não tinha... Quer dizer, a carta do bispo é vale menos que a carta de um coordenador da renovação. É autoritarismo. Outra coisa que se expandiu aí esses dias, que eu não vou falar, porque eu gravei um vídeo, apanhei pior do que tudo, é o coordenador da renovação querendo proibir a oração de renúncia aos espíritos malignos das religiões de cultura afro dentro do grupo de oração. Loucura, hein? Ué, pelo amor de Deus. Daqui a pouco o satanista também vai... Não, vocês não vão renunciar a Satanás não, porque tá ofendendo a mim. Peraí, se eu estou dentro da igreja católica, o meu culto é protegido pela Constituição. Na minha fé, está lá no Salmo 92, 1 Coríntios, capítulo 10, tudo aquilo que está fora de Cristo é algo contra ele. Se é contra ele, é demoníaco. Como que eu sou católico e vou fazer pacto com Tranca-Rua, Pombagira, Iemanjá, Sete Flechas, Enxu Caveira, Enxuda, Sete Flechas? Pra mim, na minha fé, isso aí é demônio. Entendeu? E se eu sou católico, eu preciso renunciar a isso. Não, mas não podemos, que vai ofender a geração mimimi. Vai ofender as pessoas. Eu falo, meus queridos, aprenda uma coisa. Ado, cada um no seu quadrado. O país tem liberdade religiosa, correto? Se tem liberdade religiosa, vamos pegar um ponto. Primeiro ponto. Você quer ser maçom? Seja, na loja. Você quer ser protestante? Perfeito. Seja, no culto protestante. Você quer ser espírita? Seja, no centro. Você quer ser de religião afro? Seja, no terreiro. Agora, você quer ser católico? Toma vergonha na cara, honra sua calça e vem ser católico. Boa. Agora, o cara quer sapatear no Exu Caveira e vir adorar Cristo e achar que é a mesma coisa, me ajuda aí, tem misericórdia. Então, eu Tem fico, misericórdia. eu fico pensando assim, é que a maioria dessas religiões, os membros delas, não se garantem. Porque assim, a gente diz que é católico, assim, não, a gente acredita que a igreja católica é a única religião verdadeira. É o que a gente acredita, mas não obriga ninguém a acreditar, não. Agora, eu não vejo um outro, tipo assim, um macumbeiro batendo no peito e falando assim, a Umbanda é a única religião verdadeira. Se você não se garante, o problema é seu. Porque se você garante que essa é a religião verdadeira, que você tá querendo se envolver com o católico? Eu acho engraçado porque, assim, a pessoa se sente ofendida por eu falar que a igreja que eu frequento é a verdadeira. Ela se sente ofendida por eu falar. Não faz sentido nenhum. É uma coisa assim, ilógica. Não É tem lógica ilógico. assim, não. E aí tem uma terceira coisa pra falar sobre isso aí, a gente tem que falar rasgado, porque eu sou do movimento da renovação, eu posso dizer sem medo de errar. O que me dói o coração? Me dói o coração é o seguinte, é tanta regra, que hoje tá o seguinte, não vou falar quais cidades, tá? Você chega numa cidade, o grupo de oração lá tem 1000 pessoas. Aí o grupo é tido como desobediente. Por quê? Porque leva Moisés Rocha, leva Irmão Trovão, leva o Cal. E não segue as regras. Agora, os grupos que seguem a regra tem 15, 20, 30. Não dá pra entender. Aí o outro grupo da outra pessoa ali tem 2.000. Eu preguei num em Belo Horizonte com 2.000 e poucas pessoas. Mas não segue a regra.
Então, pelo amor de Deus, cara. E aí, se essa galera daqui ia se aproximar do grupo, quiser saber qual é o mistério que vai tanta gente naquele grupo que o povo vai pra ouvir a verdade, não. Senta o pau. Esse aí não tem comunhão com a renovação. Vocês não conseguem imaginar um negócio desse? Parece que os grupos que não tem comunhão tá no chapado de gente. E os que tem tá seco. Por quê? Porque se prendeu às regras. É regra disso, regra daquilo. Teve uma diocese aqui do estado de vocês, pasme. Eu já preguei seminário de donos nessa diocese para 1.200 pessoas. Trocou a coordenadora. Ela tirou tudo, chamava encher os eventos. Sabe o que aconteceu? Tem uma vez na diocese que só podia pregar os 4 evangelhos, que o resto não era palavra de Cristo. Não, palavra de Cristo é só os 4 evangelhos. Oxi. Você tem uma ideia de onde é que o trem chega. Então, houve isso na renovação? Houve. Por quê? Porque colocou muitas pessoas imaturas na linha de frente da renovação. E aí, aquilo que era a essência da renovação, batismo do Espírito Santo, vida carismática, pregação da verdade, infelizmente foi se diminuindo. E aí isso é cruel. E eu vou dizer pra você, e no Brasil, que são pouco, mas tem, os grupos de oração que tá lotado, é os grupos que tem uma experiência verdadeira de batismo no Espírito Santo, é os grupos que pregam a verdade como tem que ser pregada, entendeu? Que bate no pecado, e os grupos que são abertos aos dons. Esses são lotados. Os outros que se prendeu às regras. E regra por regra, né? Só escraviza. Jesus era especialista em quebra-regra, curar o povo no dia de sábado, né? Porque o amor, a misericórdia, os princípios estão acima da regra, né? É a palavra do Papa Francisco em 2014 para nós da renovação. Não engaioleis o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser engaiolado, infelizmente. Que eu vejo é uma riqueza, os grupos de oração, mas tem aquela questão da promoção do movimento X, né? Aqui só prega do movimento da renovação, não, porque eles são nossos, nós temos que valorizar eles, aqueles que fizeram o curso, então só pode pregar desse tipo. E eu acho, assim, bom a gente ressaltar uma coisa, a gente ama a renovação carismática católica. Pelos frutos, né? Isso não é uma crítica à renovação, mas aos desavisados que estão lá dentro dela. Da mesma forma é da igreja. Quando a gente bate em alguém que tá fazendo cagada dentro da igreja, a gente não tá batendo na igreja, ninguém tá desarrumando a casa, né? Não, e aí vamos citar. Quando teve a primeira reunião com os líderes da renovação carismática com o Papa Paulo VI, ele disse que a renovação é uma oportunidade para a igreja e para o mundo. O Papa João Paulo II, quando encontrou, disse vida longa aos carismáticos. E ele diz de forma maravilhosa, a renovação carismática é o rosto e a memória de Pentecostes na igreja. Isso ficou maravilhoso. E outro texto de 98, ele falou, abrir com docilidade aos dons do Espírito Santo. Em 2004, João Paulo II disse, eu quero que a cultura de Pentecostes, que a renovação carismática prega, seja difundida no mundo. Estou falando de um santo. Depois, bem 16, tem muitos discursos. Um dia, se você quiser, eu trago até aqui os discursos dos papas para a renovação. O Fernando Nascimento, que vocês entrevistaram, é muito bom. Ele sabe tudo e mais um pouco sobre isso. Então, assim, agora a gente não deve deixar de falar a verdade. Infelizmente, as regras estão dominando a renovação. Acabou com a unção, né? E aonde levanta um profeta, tem alguém com extintor na mão para poder podar a pessoa e apagar o fogo dela. Porque qualquer local que você vai, que levanta, eu vou dar um exemplo. Ixi, não vou falar o nome não, porque vai dar problema. Você chega, por exemplo, eu vou falar um exemplo, não tem peito de falar não. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Tem uns meninos lá, Marcos Paulo e o irmão dele. Esse menino coloca fogo na cidade. Os eventos deles são lotados. Eles apanham, adivinha, do próprio povo da renovação. É só cacete no lombo. Entendeu? Por quê? Porque os meninos fazem alguma coisa. E eles movimentam, fazem evento, levam o irmão Trovão, levam o Moisés, levam não sei quem. E os eventos faz assim. O pessoal é de exaltar, agradecer. Não, senta o pau. Inveja, né, velho? É desobediente. É inveja, né? Não caminha, Não, cara, é impressionante, cara. E assim, é bom falar, exige ocasiões e motivos pelos quais deve-se exigir uma carta? Sim. Sim, né? Tem motivos pelos quais você deve impedir uma pessoa de pregar na renovação? Sim, existe. Sim, existe. Mas não é desse jeito também, não. Não, e vou te dar um exemplo pra você. Uma vez eu fui na diocese pregar, aí a minha coordenadora diocesana mandou a carta, é um grupo da segunda. Aí o pessoal falou assim, aproveitar que você tá aqui, prega terça, quarta e quinta, enquanto o grupo. Eu falei, tá bom, eu prego. Meu filho, depois o pau quebrou, que eu tinha que ter uma carta pra cada grupo. Tá de brincadeira com a minha cara, velho. E não uma por uma. Você acredita num negócio desse? Meu Deus Aí eu falei, do céu. por acaso é a carta que prega? Meu Deus do céu, mano. Porque assim, claro, tem que ter uma carta, tem. Às vezes o cara tá no pecado, o cara tá no tico-tico no fubá, o cara tá na... Sim. Se bem que se a gente tivesse no pecado, a gente era acolhido, né? Que na igreja hoje os hereges é mais bem visto que quem tá na santidade. Mas tem que ter. Mas não, cara, é uma burocracia. Botaram a unção pra correr mesmo. Deixa eu te contar uma mais grave. Tem uma diocese de Minas Gerais, que vocês vão saber quem é, que eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Tem uma regra em todos os grupos de oração. Só pode levar 3 missionários de fora por ano. Porque foi o Espírito Santo que nos revelou que só pode 3 por ano. Você acredita? Botando a culpa do Espírito Santo. Por quê? Porque tem grupo de oração lá que tava lotado, porque só leva missionário de fora. Aí eles cortaram. Aí o que esse grupo fez? Romperam com a regra. Aí agora os grupos são desobedientes. Só que os grupos desobedientes tá entupido de gente. E os que diz que é obediente tem 15. Percebe a loucura? Não dá pra entender um negócio desse, cara. Pode dar uma unidade, né? Isso. Não,
unidade. Pode, Não- né? Que necessidade tem isso? Agora, e o pior que ainda atribui ao coitado do Espírito Santo, que foi ele que revelou que só pode 3 por ano. Eu Pronto. acho que tem que ter uma honestidade, né? Acho que uma vez aconteceu um fato que eu fiquei bem chateado, né? Que um padre foi num batismo e o padre local não estava, mas já tinha sido constatado que o padre estaria lá, se ele podia realizar o batismo, que era amigo da família e tudo mais, daí tava o diácono. E o diácono, no dia que chegou o padre, ele ficou todo numa saia justa, porque tinha sido dada a ordem para não deixar o padre celebrar. Ia ter a missa, mas Você ia ter entendeu só o caso ou não? celebração. Meu Deus. Ele não podia, daí, tipo, se buscou, foi na porta do padre, ele não aparecia, a secretária dizia que ele não atendia na hora, e o padre passou toda a celebração sentado no banco, E o diácono celebrando. por conta de coisas pessoais. Não tinha escândalo, não tinha nada demais. Pelo contrário, o sacerdote, um ótimo sacerdote, que veio de longe, mas era coisas É pessoais birra de do moleque. padre com os pais da criança. Daí ele Meu não subiu e não permitiu que um sacerdote celebrasse. Você consegue imaginar onde é que a gente Então, chega? chega num E- ponto alarmante. mas o que dói é que depois vem o negócio da igreja do amor, da misericórdia, entendeu? É Então, isso que deixa a então, gente isso que eu fico triste. triste. Coisas que são pessoais, você levar pro altar. vai ferir o povo. Pro altar. E É. fere o povo também É. no grupo de oração. Quanto Sim. de besta que não recebe, testemunho que tem quando vai um pregador desse com fogo com a verdade. Aí não Aí você vai prejudica a privar unção. As pessoas daquele pregador não tá naquela cidade e as pessoas muitas vezes não têm condição de ir pra um evento longe. Não, você imagina, eu vou dar um exemplo. Você tem um amigo meu chamado Daniel, lá de Pará de Minas. Aí, irmão, olha, eu queria tanto trazer o Moisés Rocha aqui agora, mas não pode, que já esgotou os 3 missionários por ano. Ah. Entendeu? Então, assim, é uns negócios que você não dá, você não consegue entender. Não consegue entender. Bora pra outra pergunta. Vai. Vamos ficar nela. Vai, Luan. Valendo. Dá um glória a Deus, um aleluia aí, Luan. Já mal tá meio perdido, né, mano? Até quando for nas perguntas seguintes, já deixa na tela, né? Ó, possessão demoníaca. Já viu? Já teve algum caso que lhe causou dificuldade? Bom, a pessoa que perguntou, você pode ver o podcast anterior, né? Que a gente citou vários casos lá. Vambora lá. Até bom, Everton, diferenciar possessão de opressão, tá? A maioria dos casos que acontecem em grupo de oração e evento que a gente prega não é possessão. A maioria dos casos é opressão. Vou Interessante. te dar um exemplo como que a gente trabalha. Eu tava no final do ano agora no Maranhão pregando, na região de Grajaú. A gente tem que ter discernimento. E aconteceu muita manifestação no evento. E tinha um rapaz lá, que agora eu esqueci o nome do abençoado, que eu até falar o nome dele aqui, mas fugiu. Ele é um baita ministro de cura. Um rapaz simples, mas um ministro de libertação extraordinário. E tinha uma menina dando muito trabalho. Umas 2, 3 vezes. A gente levou ela pra capela pra atender. Aí, na hora, teve uma palavra de ciência da razão porque o demônio tava na menina. Quando aquilo foi declarado, o demônio olhou pra esse rapaz, falou o nome dele e disse, ó, eu conheço quem é você. E ela é minha por isso, isso, isso e isso. Aí, como tinha muitos intercessores que estavam orando em línguas muito alto, cheguei no ouvido dele e disse, olha, filho, a autoridade está sobre você. Se o inimigo foi capaz de dizer seu nome, sabe, agora é a sua hora. Ele colocou a mão na moça, deu a ordem, olha, no nome de Jesus, o inimigo saiu na hora daquela menina e ela voltou àquela serenidade total. Então, assim, esse caso não é uma possessão demoníaca, é uma opressão demoníaca, é um caso mais leve, tá? Quando é uma possessão demoníaca, eu já vi 2 casos de possessão mesmo, tá? Assim, na minha frente. Não, 2 não, 3. Vou citar. Um caso foi em Anápolis, de uma menina que tem mais de 11 anos. Ela estava na missa de cura e libertação do padre Vanilson. Eu estava lá para ajudar a atender a oração. Eu nem quis entrar, tinha um padre exorcista próprio lá. Mas essa menina, já falei a diocese, mas não tem problema não. O demônio escrevia no corpo dela, a letra aparecia e sumia, a unha cresce e volta, o cabelo levanta e desce. Então, assim, ela levita, ela é capaz de andar na parede do outro lado. Então, esse é um caso de possessão. Isso aí é para um padre exorcista mesmo, autorizado pelo bispo para atender. Acho que essa moça hoje é acompanhada por um exorcista, se ela não foi liberta ainda, até quando eu veio sabendo, ela está sendo acompanhada. Esse é um caso. Um outro caso de possessão que eu posso citar para você, eu vi no ano de 2009. Uma senhora estava num evento que eu estava pregando, e esse foi um dos casos mais graves que eu vi. Comecei a oração, era uma intercessão da senhora, aquela começou a rodopiar igual uma cadeira voando. Levaram essa senhora para a sala para fazer a oração. E aí aconteceu um caso interessante, porque eu recebi o testemunho dessa senhora no carnaval de 2010. E aí ela contou a história para mim. Tinha 10 anos que ela era possessa. Ela foi no Tio Patinhas, que você sabe quem eu tô falando, do Templo Salomão. Foi no Valdomiro Glorifica de Pé, e foi um monte de lugar. E por fim ela caiu no Padre Rufus, na Canção Nova. Eita, Ela recebeu toda a sessão de exorcismo lá, o demônio saiu. E quando ela retornou para casa, o demônio voltou. Parecia algo estranho. A psiquiatria e a psicologia acompanhavam ela. Mas ela já tinha gastado mais de 30 mil reais com psicólogo, psiquiatra e tal, e nada resolvia. Ela ia fazer comida, aparecia cocô na comida, Meu Deus do céu. de cachorro, de gato, de animal, de qualquer coisa. E aí ela contou pra gente.
Que nesse dia, novembro de 2009, que a gente tava rezando, um rapaz, que eu ainda rezo muito, chamado Robson, foi fazer uma oração de cura interior, que era uma equipe que a gente tinha de acompanhamento. E Deus deu uma palavra de ciência que o demônio estava entrando nela porque ela tinha uma brecha de um parente dela que já tinha morrido, que ela odiava essa pessoa demais. E que se ela não desse o perdão, o demônio voltaria para ela. O ódio era o acesso, então. O ódio era o acesso. E aquele menino fez a oração de perdão, aquela senhora perdoou. E foi no carnaval de 2010, ela estava no evento que eu estava pregando, ela disse, olha, desde novembro, a minha vida, que era um inferno, virou um céu. Eu fui liberta por causa daquela oração de perdão que vocês fizeram lá. E a brecha foi fechada. Então esse foi um caso de possessão que eu vi, mas já estava leve, porque ela tinha recebido vários exorcismos, e ali a brecha foi fechada de maneira definitiva, tá? Um terceiro caso que eu posso citar aconteceu na minha diocese, logo nos inícios da minha caminhada. Estava atendendo oração com 3 intercessoras, uma mulher caiu. Assim, eu posso citar o caso, poderia até falar o nome dela, mas nunca pedi autorização. Houve aquela manifestação, a gente gastou 5 horas com essa mulher. O caso era muito forte, acho que eu contei isso no outro lá. Mas um dos casos mais interessantes que houve, que antes do demônio sair, o demônio revelou que tinha ido em tal lugar, o pai dela tinha dado ela pra ele, ia ter por causa de cama, um monte de trem aí, que eu não devo dar os detalhes daqui. E ele disse, olha, eu vou sair, mas quarta-feira eu vou matar ela numa cirurgia, e você vai pra sua cidade, a pessoa que vai levar você, o pai dela, eu matei na sua cidade, e eu vou acabar com você na estrada. E eu até disse, na vez, eu fiquei até bem, eu vou de ônibus, não tem mulher que dirige ônibus, o demônio é meio mentiroso, é o pai da mentira mesmo. Quando o demônio saiu da caminha, ela caiu no chão e ela começou a roxear a boca como se ela fosse morrer, a gente se assustou. E tia Neuza, que era uma senhora que era formada na época do Dom Alberto Taveira, caminhava com ele na oração, era de Tocantins, ela estava lá, ela começou a rezar e Deus revelou que essa senhora tinha um câncer. E ela colocou a mão no seio, começou a rezar e o tumor, que era grande, sumiu. Quando ela voltou na quarta, que ela ia fazer uma cirurgia, os tumores tinham sumido. Não precisou fazer isso. Não. E eu conheço essa mulher até hoje. Ela é ministra da Eucaristia na igreja. Meu Deus lá. Entendeu? Só não vou falar o nome porque eu não tenho autorização. E no meu caso, por que eu descobri que aquele caso era uma possessão? Por causa do meu caso. No outro dia eu levantei cedinho pra ir pra minha cidade. Uma moça passa chegando na rodoviária, você tá indo pra onde? Eu tô pra minha cidade. Ah, eu tô indo até teu flotone, eu te levo, tá. É que bom que eu não vou sozinho. Eu falei, ótimo, a minha é da renovação. Quando eu fui entrar no carro, eu perguntei, falei o nome dela e disse, e o seu pai? Ela disse, não, o papai morreu num acidente da sua cidade. Olha só, liga numa Eu coisa. falei, não é verdade. Eu fui com ela 10 do carro. Ela desceu, rezamos, fiz a oração. Eu falei, cão, eu vou com ela, que eu quero mostrar você que quem manda é Jesus. Eu disse pra ela, olha, Lu, eu vou te contar quando chegar lá na minha cidade. Porque se eu contasse dela, não ia. Aí, quando chegou na minha cidade, eu contei pra ela o fato. Claro que o demônio não tinha matado o pai dela, que a vida quem manda é Deus. Mas Mas você perceber que o demônio... Como que eu sabia que é uma possessão? Porque só Isso. uma possessão, só num caso de possessão que o demônio pode dizer coisas que vai acontecer. E, futuro. e também sabe de coisas que tinha acontecido Que tinha já. né? Então, é possessão e Opressão, opressão. tá? Então, assim... Eu lembrei, sabe de quê? De Santo Antônio, que ele sabe que a sopa tá envenenada mesmo assim bebe depois da oração, né? Foi a mesma coisa que você fez, né? Rezou e Ou foi. eu, no caso, por exemplo, de uma opressão, uma pessoa que não tem o ministério de cura e libertação, sei lá, tá na igreja, ela tem um ministério, ela serve em qualquer outro ministério e acontece um caso de opressão. Qual o mais correto a se fazer? Ela pode rezar por aquela pessoa? É melhor não rezar? É melhor correr chamar alguém? O que a pessoa deve fazer? Se ela tá em estado de graça, você pode rezar tranquilamente, tá? Você pega a pessoa pra uma capela, eu disse que oração fazer. Você pode rezar o ofício de Nossa Senhora, você pode rezar o texto de Nossa Senhora, o texto da misericórdia, pode fazer as orações de libertações próprias que a gente faz, o Magnífico de Nossa Senhora, o Salmo 91, tranquilamente, tá? Assim, a minha corrente quebrou aqui, mas eu me lembro que um dos fatos que me fez consagrar Nossa Senhora aconteceu numa cidade aqui de São Paulo, que a gente atendia oração toda quarta de 8 até 2 da tarde a 8 da noite. E aí houve um fato lá que eu achei interessante. O Sérgio, que é um grande ministro de cura lá de Araraquara, que acompanhou o caso. O maligno se manifestou numa moça e demorou. Aí um rapaz entrou cantando o ofício. E quando cantou o ofício, o capeta começou a dizer, a mulher não. O ódio de Nossa Senhora. Nossa. E quando o menino chegou perto da moça, tocando, ele tava com a corrente de Nossa Senhora aqui, e o diabo disse pra ele assim, desgraçado, eu só não acabei com sua vida e com sua família, que você tá acorrentado nessa mulher. Enquanto você estiver acorrentado nela, eu não posso tocar em você. Não. Acabou o ofício, o demônio saiu. O menino que entrou cantando o ofício não trabalha com cura, ele é músico. Chama Biro, um grande amigo nosso. E o demônio saiu com a música do ofício. De Nossa Senhora cantado. Então o que acontece? Se a pessoa está em estado de graça,
e não tiver outras pessoas, pode rezar tranquilamente, tá? O importante do católico é estar em estado de graça. Boa. Tanto escutei estado de graça, vem quente que eu tô fervendo. Queria que você Simplesmente só isso. também comentasse, porque uma vez foi um pregador que atende muitos casos assim também. Que ele falou que diante de um grupo de oração, às vezes não tem aquela pessoa que tem mesmo ministério e tudo, e a pessoa que tá conduzindo, que tá à frente, fica com autoridade pra atender o Sim, caso. sim, sim. Que ele falou que isso já aconteceu várias vezes. E às vezes a pessoa ficava meio insegura e ele falava, não, você que tá conduzindo, ele não rezou, ele rezava pelos casos. Mas ele falando, não, você vai lá e reza. E de fato, É a graça de Estado, né? acho que o William comentou isso. Sim, sim. E isso é uma coisa tão séria, esse assunto, porque é o seguinte, esse menino que eu contei lá do Maranhão, assim, eu trabalho com cura e libertação há muito tempo, mas quando eu vi lá, assim, o inimigo falou, eu falei, não, a autoridade tá em você. Pode rezar, ele rezou, o mal saiu. Às vezes o discernimento vem na hora. E o dom do discernimento dos espíritos, até a galerinha aí que não atende isso e senta o pau na gente, né? Porque não conhece, é católico de internet, só fica atrás de internet, não atende, não visita, não ora. É bom saber que o dom do discernimento dos espíritos é para isso. Quando você chega perto de uma pessoa, você percebe nitidamente se aquilo é o demônio, se aquilo é um surto psicótico, se é um trauma. Na hora você sente. O discernimento te faz perceber isso. Eu me lembro que uma vez, eu vou pregar lá na Misericórdia, vou citar, Capelinha, Minas Gerais, pregando um evento lá. Eu tava pregando e houve uma manifestação demoníaca muito grande e levaram para um padre mesmo de cura extraordinário que tinha. E o padre tava atendendo a moça, eu pregando e dava para ouvir os gritos. Aí de repente uma pessoa chegou no meu ouvido e disse, olha, o padre Adão tá pedindo que você vá lá ajudar ele, que o caso tá grave. Eu falei, eu tenho que encerrar a pregação para ir atender. Eu falei, nossa, vai ficar meio constrangido. Aí eu tava maquinando o que fazer para poder passar o microfone pro ministério de eu ir lá ajudar o padre. Mas no meu coração eu dizia, meu Deus, faz alguma coisa. Aí de repente, Everton, bateu um mau cheiro de enxofre. Tinha 2.000 e poucas pessoas, mas foi um cheiro de enxofre tão terrível que toda a assembleia sentiu e teve ânsia de vômito. Quando veio aquele cheiro, eu tive discernimento. O inimigo tá saindo. Passou aquele cheiro, a moça foi liberta. Não. Olha só. Entendeu? Eu não fui atender, eu só pedi Deus no coração, porque eu não podia interferir uma pregação para atender um caso de libertação. E ali aconteceu. Ou seja, o inimigo do seu interior, você tem ordem de Jesus para mandar o mal embora. Demais. Nem precisa nem abrir a boca. Não é a oração gritada que vai mandar o inimigo embora. É a autoridade espiritual de quem está em estado de graça, tá? Porque eu Vem fico de pensando Jesus. nessa também na estratégia do demônio te tirar dali, né? É, por causa das pessoas que estavam ouvindo a palavra, entendeu? Então, tudo isso tem que ter discernimento prático. Agora, vamos embora lá pegar. O caso de, resumindo na única frase. Leigo faz oração de libertação. Boa. O padre faz exorcismo autorizado pelo bispo. O bispo é o exorcista do local. Pois normalmente manda o padre a Roma, faz um acompanhamento lá. Acho que hoje é o padre Francisco Bamonte, né? Que está coordenando os exorcistas no mundo. Aqui no Brasil é o nosso querido padre Pedro, lá de Santa Catarina, que coordena os exorcistas brasileiros. Agora tem um site até de exorcista brasileiro. Tanto que agora em Belo Horizonte, o padre Oscar vai fazer acho que 5 quinta-feiras, só com o padre exorcista lá que eu arrumei para ele. Peguei os mandei para ele, para poder trabalhar esses casos. Entendeu? Então é bom saber disso. Agora, o que é a oração de libertação de um leigo? Aqui é bom as pessoas saberem. Quem trabalha com esses casos na renovação, regra número 1, não dê ordem direta ao demônio. Você não é padre exorcista para dar ordem direta. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus. Não. Não, é? Leigo não deve dar ordem direta de jeito nenhum. Você coloca o nome de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel, de São Padre Pio, de São Rafael, de São Gabriel. Então, mas assim, mas como conduzir as palavras ali? Simples, você pode colocar a mão na pessoa, Jesus, no poder do teu sangue, manda o mal embora dessa filha. É bom você saber o nome da pessoa, de batismo dela. Ah, tá. Você A menina chama Andréia. Eu coloco a mão nela e diz: Jesus, a Andréia é sua filha. Pelo batismo, ela é morada tua. No poder do seu sangue, das suas chagas, da tua Santa Cruz, na intercessão da Virgem Maria, manda o mal embora Então dessa filha. a sua oração é falar direto com Jesus, nunca Com o demônio. Olha só que interessante. Ainda que o demônio fale o seu nome, ainda que ele diga coisas, como já aconteceu comigo, de dizer, deixa o demônio falar, ali vão ter. Entendeu? Não tem nada com o demônio. O negócio é Jesus. O exorcista sim tem autoridade de mandar o demônio falar as coisas. Claro que você tem que ficar atento, que às vezes o próprio Espírito Santo obriga o mal a falar, e você percebe. Não sei se eu te contei pra vocês da última vez o caso do menino que eu fui atender, que o menino era totalmente perdido, tem um espírito de impureza nele, e na hora que eu comecei a oração, o demônio disse: esse desgraçado nunca vai ser escravo dela, ele vai ser escravo meu. Eu tava orando em línguas, eu ouvi isso. Quando eu ouvi isso, eu percebi. Isso aí foi o Espírito Santo que obrigou. Aí eu coloquei as mãos no menino e disse: olha, ele vai ser escravo da mãe do Criador, da mãe do Salvador, e não seu, que ele foi comprado no sangue de Cristo. Na hora o mal saiu. Porque o próprio Espírito Santo obrigou a falar o que queria, entendeu? E aí eu peguei aquilo ali para o mal sair da pessoa. E uma coisa que eu acho interessante também é que a oração, por vezes, parece insuficiente.
E ela, não que seja insuficiente, mas ela parece insuficiente e ela se torna plenamente suficiente quando você descobre a causa, o motivo, Sim. a palavra-chave ali, né? Deus traz a Quando se revelação, revela, né? você tem que Tem a falar sobre revelação. aquilo. Então, ó, a sua oração tem que ser aqui nesse ponto. A palavra de ciência ou a palavra de sabedoria nessa hora é para isso. Por isso que é bom você orar sempre com pessoas com um dom de ciência e sabedoria. Não sei se eu contei da vez passada um caso que eu peguei no Pará, de uma menina que nós ficamos de 10 da noite a 3 da manhã, mais ou menos, com ela. E aí tinha duas moças do meu lado e as moças foram tendo a palavra de ciência. Por exemplo, primeira brecha, ela tinha sido abusada pelo avô. Aí quando a menina teve aquela palavra, a agitação foi... Aí fizemos uma oração. O demônio não saiu. Segunda brecha, ela foi rejeitada pela mãe e a mãe não quis ela. Tinha uma mágoa profunda. Rezamos. A terceira brecha, começou a namorar com 12 anos, a namorada violentou. Fechamos. Quando terminou a terceira brecha, ela foi liberta. Olha aí. Então, assim, é bom sempre você, ou você mesmo pedir o Espírito Santo que te dê a graça, ou dê a graça a alguém que está orando, para ir orando nas causas. Às vezes, quando não acontece isso, o próprio demônio, Deus obriga ele a falar. Aí ele começa a falar, não que você pergunte, quem pergunta Sim. isso é padre exorcismo, é papel meu de leigo, atender um caso de libertação e pegar essas coisas, E entendeu? por Ficar quê, assim? conversando, né? É uma forma da igreja te proteger. Entendi. E tem uma coisa mais séria. Às vezes eu atendo alguns leigos, eu tinha uma equipe comigo que tinha essa mania. Eu dizia, gente, não fala. Não, mas a gente faz e dá certo. Moral da história, todos caíram. Porque quando você coloca o seu nome, você está colocando seu nome de frente com o mal. O padre exorcista é protegido com o ministério sacerdotal. Uhum. Então, para ele, é mais tranquilo. É uma forma da igreja te proteger. Aí, quando você desobedece a igreja, o demônio vai sair, vai. Mas você está em desobediência, é tudo que o demônio quer. Então, o segredo é obedecer o que a igreja pede. Proteger o leigo de uma cilada maligna. Por isso, não se deve dar ordem direta. Você está trabalhando um caso de libertação, mantenha você fora. Sempre com a intercessão do santo, dos anjos de Nossa Senhora, o sangue de Jesus, as chagas de Jesus, o ofício da Virgem Maria, o texto da Virgem Maria, e o cão vai vazar. Boa. Acho que era bom Entendeu? só citar. Eu queria citar o livro da Maria Gabriela, Combatendo o Bom Combate. Excelente. Que ela dá várias dicas aí pra quem tem um ministério, né? Então, pra quem quer saber um pouco mais, acho que é interessante também. Quem quiser aprofundar, esse livro da Maria Gabriela é excelente. O livro do Frei Elias Vela, O Leão que Ruge ao Longo do Caminho, é perfeito. E Cura do Mal e Libertação do Maligno, também do Frei Elias Vela. Que ele diferencia bem. Já perfeito. seleciona a próxima aí, Luan, vai lá. Ele seleciona a diferença de libertação e exorcismo, tá bom? Legal. Legal. Irmão, o que fazer para corrigir esse tanto de padres gays na igreja? Peraí, antes de responder essa, né, que essa aqui é boa para segurar a audiência, eu queria falar a você que ainda não conhece a Jacob Solar, fica a oportunidade aí, quer instalar placa fotovoltaica, quer economizar na sua conta de energia, tem reparos elétricos para fazer na sua casa, na sua empresa, na sua paróquia. Além da instalação de placa fotovoltaica, a Jacob Solar também faz reparos elétricos de maneira geral, né? Instalação de câmera, instalação de lâmpada, instalação de tudo aí que mexe com energia. Enfim, trocar a fiação, chame a Jacob Solar. Faça isso, apresente para o seu pároco. Vira e mexe precisa de uma obra na igreja. Vira e mexe precisa de um reparo na sua casa. Dê preferência a quem contribui com a evangelização, a Jacob Solar, não é isso? Entre no site também, né? Procura aí o trabalho e indique também. Se você Sim. não tem, você vai conhecer alguém que tem e você já sabe quem indicar. E mais uma dica interessante também é para você que é pai, mãe, tá com crianças agora na idade de entrar para a escola e tá agoniado porque sabe que a sua missão é levar seus filhos para o céu. Essa é a sua missão principal com seus filhos. Você é um sócio de Deus em levar essa alma para o céu. E não tem escola católica, pelo menos em Guarulhos, assim, com tanta facilidade. Nós estamos aqui com uma parceria com o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Inclusive, meus filhos estão estudando lá, o Vicente e o Afonso, Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Eu sou testemunha do que vi lá, né? Então eu fui, conferi. É um colégio onde seus filhos vão ter missa. Todo dia eles começam com a resta do terço. As atividades sempre envolvem a história dos santos. Então isso é extremamente importante, proteger nossos filhos nessa primeira idade. Atrelado a uma catequese, né? Pois é. Isso. Então, não vacile na educação dos seus filhos, porque o mal tá doido pra pegar ele. Então, se você ainda não conhecia, fique sabendo, você tem uma opção católica hoje de educar os seus filhos, tá? Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Vamos deixar o link aí também para que você possa procurar e conhecer o trabalho deles, tá bom? Boa. Vamos lá, a pergunta. Corrigir esse tanto de padre gay dentro da igreja. Primeiro, leia esse livro aqui, ó. São Pedro Damião. Mostra nessa aqui, ó, Eudes. O livro de Gomorra. Porque no século XI, na igreja, o homossexualismo dominou o clero.
E Deus levantou São Pedro e Damião para combater. Olha aí. Se você ler esse livro, o livro de Gomorra, você vai entender a gravidade do pecado do homossexualismo num padre. Inclusive, junto com esse livro, eu peço que o abençoado coloque na tela aí de novo, o livro de Santa Catarina de Sena, Diálogo, que Deus fala para ela que o homossexualismo no meio de padre atrai a ira de Deus na terra. E outra coisa, eu falei aqui da vez passada, eu volto a repetir, é o livro que Deus Pai fala pra ela que o pecado do homossexualismo é um pecado tão grave que quando 2 homens transam, o demônio vira as costas no inferno. Meu Deus e do meu céu. demônio aguenta assistir esse pecado. E quem não conhece a Bíblia, Levítico 18, 22... Maldito é o homem que deita com outro homem. Levítico 20, versículo 13. Se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher, comete uma coisa abominável. Romanos capítulo 1, 26 ao 31. É uma abominação e uma depravação. 1 Coríntios 6, 9 vai dizer de maneira clara que os sodomitas não herdarão o reino do céu. Então é um pecado mortal um padre ter uma vida sexual com outro homem. Abominável e atrai a ira de Deus na terra. Tá. Então, é um pecado um padre ter relação sexual com outro homem. Beleza. É pecado relações homossexuais. Sim. De maneira geral. O fato da pessoa, do homem ser padre, ele é um agravante. Agravante. É, né? Agravante. Imagina. Ele é o que mais devia combater, né? O cara tá com um rolo com outro homem, vai celebrar. Ou como um aqui de São Paulo que masturba pra um homem no negócio e depois vai celebrar. Imagina uma cena Loucura. ridícula Impureza. dessa. Uma impureza dessa. Isso atrai a ira de Deus. Entendeu? E depois vai fazer vídeo dizendo que santo fulano de tal era trans. Tá, então, de forma categórica, eu vou aproveitar já que você citou. A masturbação é pecado. Grave. Sem arrodeio. 2.396 do catecismo. Abra aí pra mim. Pera aí que eu vou continuar na 2.396. pergunta aí. 2.396. Vou mandar ele mesmo ler. Pra falar assim, é o pregador. Aham. Porque tem Não, católico eu quis assistindo. aproveitar a oportunidade porque viralizou. Pois é. Uns dias aí atrás, uma fala dessa de um padre, clérigo. Aham. Então é bom a gente deixar muito claro. Quando você vê um não dá padre- pra titubear em assuntos como esse, porque assim, é colocar as almas em perigo. Sim, anota uma coisa. Quando você vê um padre dizendo que a masturbação não é pecado e que o homossexualismo não é pecado, que Deus está preocupado com a guerra na Ucrânia e em Gaza e não quem dentro de sua cama, está defendendo causa própria. Pronto. Pronto. Simplesmente isso. Porque se ele viver a verdade, ele sabe que isso aí leva a pessoa pro inferno. Leia o que tá escrito aí. Peraí, inclusive, falar isso é amor ao padre que falou isso, tá? É, justamente. Não é ódio a ele, não. Não, Sim. é causa Tá? própria. Não, isso não existe. Justamente porque tá falando de doutrina, né? Então. Tem uma traição a doutrina da igreja, uma traição. Leia o que a igreja diz pra mim aí. Vai dizer assim, ó. Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. Entre os pecados gravemente contra a castidade. Então vamos citar aqui o padre Fábio Marinho, que teve coragem de dizer isso, e o padre Júlio Lancelotti, que anda pregando isso pro movimento LGBTQI, mais 2, 3, 4, 5, 6. Entre os pecados gravemente está a masturbação, tá? A fornicação, que é o sexo entre namorados e noivos ou quem vive amigado sem casar. Tá? Está a pornografia e as práticas homossexuais. Se Perfeito. alguém morrer nesses pecados sem arrependimento, vai sentar no colo do cão e Júlio Lancelotti e Fábio Marinho vai junto. Por estar ensinando errado para as pessoas. Olha só. Tá? Tem que dizer de maneira bem clara. Isso Sim. aqui, ó, mostrar aqui pro povo. Isso Isso aqui é é doutrina. catecismo da igreja católica. Se não aceita, vira seita e vaza. Então, isso aqui é importante. Por mais que tenha vindo de um clérigo, não é a voz da igreja. Não é a voz da igreja. A doutrina fala outra coisa, independente do que seja. Independente de quem tenha dito isso. A doutrina estabelecida ensina que masturbação e a prática homossexual é pecado, pronto, E eu acabou. vejo assim que o público que via, né? No caso, eram leigos e pessoas assim que não tinham contato com a igreja católica, na Não tinha como fazer verdade, né? discernimento, né? Não tinha discernimento. Então, assim, na tentativa de não desagradar quem assiste, às vezes dá uma resposta assim que fica meio naquela. Às vezes pode estar com a boa intenção, mas dá uma resposta que é errônea, né? Aí vamos ser sinceros. Tanto para esses dois padres que eu citei aí, como Juarez de Castro e Reginaldo Manzotti, que foi num lugar aí também falando para uns bandos de pindaíba, vamos ser sinceros. A maior caridade da igreja é anunciar a verdade para quem vive na mentira. Não é dar um prato de anunciar comida, a né? verdade. Não, nesse não é aceitar o pecado, é amar o pecador. E a melhor forma de se amar o pecador é tirando ele do pecado Sim. e não incentivando ele a viver no pecado. Porque até lá dizia que era uma necessidade fisiológica, né? Imagina, Foi. necessidade fisiológica. assim, Você consegue imaginar um negócio desse? Ou a mulher Faz foi sentido. criada para menstruação e o homem para poluição. Se a pessoa não tem vida Sim, sexual, exato. ela vai ter poluição noturna. Sabe por isso que o padre não estuda? Uhum, Pelo amor de Deus. Porque percebe a justificativa? Você quer negar a doutrina da igreja para passar a mão na cabeça dos outros. Ah, E pelo a amor pessoa de Deus, permanece cara. no erro, né? Gravíssimo. Permanece no erro gravíssimo, que ela pode ser condenada e ele responde pela alma dela diante de Deus, que é o que acontece. Então, se não tem coragem de pregar a verdade, o que vai fazer nesse podcast? Uhum. Entendeu?
não tem cabimento isso aí. Então vamos ter sincero. Agora, voltando ao negócio dos padres Coloca gays aí, lá. ó, hashtag eu Duarte no Vilela. É. Não. Ô, Luan, só volta rapidinho a pergunta. Volta a pergunta aí. Perguntou como corrigir, né? É, como foi? Então, assim, é claro, se tratar de uma autoridade da igreja, você tem que ter respeito como você deve ter pra qualquer outro ser humano. Porque Sim, todo sim. ser humano tem a dignidade de filho de Deus, certo? Certo. Quando é batizado, né? Só que assim, a gente precisa desvincular uma coisa da outra. Corrigir não é falta de respeito. Não equivale a desrespeitar. Desde que você faça isso desejando o bem dessa alma. E com Com amor, caridade. com Desejando caridade. que ela se converta. O que você quer? Que ela se converta ou você quer só humilhar? Quer só expor? Não, quer que se converta. Então eu falo assim, ó, padre, isso que você tá fazendo tá errado. Com base em quê? Daí você pega lá o catecismo, você pega a Bíblia, você respalda ele, né? E se ele não quiser ouvir, aí pronto. Não, e aí, então vamos fazer o seguinte: primeira coisa, muita oração pelo sacerdote. Nossos padres precisam de muita oração. Segunda coisa, é pedir Deus para fazer uma limpeza nesse seminário. Por quê? A maioria de padre gay é seminarista que foi esconder o homossexualismo debaixo da batina. Que tá usando a igreja para esconder a prática que tem. A verdade é essa. E o documento é claro: a igreja não pode ter padre gay. Por quê? Isso é 2005, isso foi 2016, tem um documento. Pega o documento aqui, vou mostrar para você. Por quê? Boa. Por que é padre? Padre é pai. Você entendeu? O homem, ele tem duas vocações. Ou ele é pai de família ou ele é pai de multidão. O cara renunciou à vocação de ser pai de família para ser pai de uma multidão. Se o cara gosta de outro homem, como é que ele vai ser padre? Você vai confiar seu filho para ser coroinha de um padre que sabe que tem práticas homossexuais? É doido, eu mesmo não. A própria palavra padre, né? Já É pai. Você consegue imaginar um trem desse? Você sabe que o cara gosta de homem. Você vai confiar seu menino de 11, 12 anos De pra jeito ser coroinha nenhum. de um cara desse? Olha que situação. E se ele foi pra uma situação de fuga? A vocação vai ser bem vivida? Não E vai. inclusive, quem quiser saber sobre isso, leia o livro do Papa Bento XVI, Luz do Mundo. Por favor, pega e coloca a capa desse livro aí. Lá tá claro quando pergunta pra ele por que a igreja não aceitaria padres homossexuais. Ele explica direitinho isso que eu acabei de dizer agora. Entendeu? A essência do homem, entendeu? De ser pai. Então, ele tá lá claro. Então, na igreja católica não deveria acontecer. Então, vamos pedir ao Senhor que tire esses seminários desse jeito de dentro do seminário. Sacerdócio é coisa pra acabar Não vou macho. falar onde não, mas tem diocese que... É o Bento XVI. Bento XVI, Luz do Mundo. Teve um amigo que ele tava com vontade de ir pro seminário, né? Era até em outro estado. Daí ele foi pedir orientação pra um carmelita. Daí o carmelita falou assim, mas seu amigo é gay? Ele falou, não, padre, por quê? Porque naquele seminário só tem gay. Se ele for um rapaz sério mesmo, vai pra outro. Tinha uma orientação do sacerdote que acompanhava, né, a situação na região. Não, eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz, não pode falar qual seminário que ele tá, ele disse, me arruma outro seminário pra mim. Ele falou, por quê? Porque aqui virou zoológico. Você já entendeu o que eu quis dizer? Então, cara, é triste, cara. E aí eu vou te dizer, os caras tão indo por quê? Como fuga, pra esconder. Então isso é cruel demais. Inclusive, quem gosta de leitura, eu vou falar uma coisa pesada, mas tem que dizer, leia o livro, cara, chamado Adeus, Homem de Deus. É lançado pela Eclésia. Pra você ver a estratégia do movimento LGBT no mundo e a estratégia comunista de enfiar padres homossexuais dentro da igreja pra destruir a moral católica. É arquitetado, então, o negócio. Leia, é tudo arquitetado. Adeus, Homem de Deus. Leia esse livro pra você Boa. poder ver o que esses caras é capaz de fazer. Bora pra próxima, Jamal. Ó, Jamal quer fazer uma pergunta. Tu acha que tem direito ou não? Tem direito, tem Pronto, direito. gostou do Jamal. Vamos. Você tinha falado sobre, eu acho importante dizer, sobre a poluição noturna. Os sonhos que é acompanhado é pecado ou não é pecado? Ele tem que responder a pergunta que a galera não ouviu. Falou pra elas? Ótimo. Saiu na gravação? Boa. Jamal tá ligeiro, hein? Sim, Tá ligeiro ainda. É sanguíneo também. Quer né? promoção. Então vamos embora lá. O sonho não é pecado, tá? E é bom até dizer, Everton, que acontece o seguinte: normalmente os sonhos eróticos dos jovens que têm a poluição noturna, ele é acompanhado, talvez o jovem está passando por uma limpeza. Ele viu muita pornografia, viu muita impureza, olhou demais para mulheres impuras. E aí, quando vem a poluição, que ele luta contra a masturbação, aí vem em forma de sonho. Mas se ele for lutando e vivendo a pureza, com o tempo vai vir de maneira normal, sem necessidade dos sonhos eróticos, tá? Vai sonhar ele casando, acontecendo alguma coisa e vai Ou acontecer. simplesmente sem sonho. Eu simplesmente sem sonho. Talvez tenha alguém perguntando aqui, né? O que é poluição noturna? É, tem gente que... Tem, sempre tem. Sempre tem, né? Então vamos resumir aqui pra galera o que é poluição noturna. Quando o homem não tem vida de masturbação, tá? O organismo vai gerando espermatozoide, gerando... Não tem vida de masturbação e nem vida sexual. E nem vida sexual, É. claro, ele é solteiro, É solteiro. né?
E aí, com o próprio organismo, vai ter que colocar isso pra fora. Então, ele vai dormir e vai acordar todo molhado. Isso se chama poluição noturna. É. Pronto. Falar rasgado. Ou seja, se você fala assim, fisiologicamente, eu tô olhando pra lá, fisiologicamente você tem que ter um alívio, você usar a palavra bem clara, não precisa da masturbação. O próprio organismo, olha a inteligência de Deus que é maravilhosa, né? perfeito. Perfeita. Você tem esse alívio naturalmente, durante a noite ali, você tá dormindo, acorda aliviado, pronto. né? Pronto. Resumindo, isso. é isso aí. Pode mudar a Viva, pergunta. viva a castidade que você vai ver. Você sabe o que nós estamos falando. Qual o melhor roteiro de ensino da Bíblia na catequese? Então, tô com turma de catequese, quero ensinar a Bíblia, por onde eu começo? Olha, você tem vários roteiros. O do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, é perfeito. Que ele começa a primeira carta de São João, que tem só 5 capítulos, que é o resumo da Bíblia. Você vai pegar um princípio eterno, uma ordem e uma promessa e o que Deus falou comigo com aquilo ali. Ó, o que o Wilson tá falando é que assim, não necessariamente você vai começar do Gênesis e vai até o Apocalipse não. com sua turma. Então tem um. Justamente. Pega o roteiro do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, muito bom. Depois a comunidade Shalom tem dois que eu gostaria de citar. Ele tem o Enchei-vos, que é uma catequese top de querigma e tal, bem profunda, também de estudos bíblicos, tá? Maravilhosa. E tem Luz para os Meus Passos. 1, 2, 3 e 4. Perfeito esse da Olha comunidade aí. Shalom também. Vai ajudar e muito, tá? Também poderia citar aqui o professor Felipe Aquino, tem um curso perfeito em áudio, são mais de 100 horas de áudio. Nossa. A Bíblia livro por livro. Se a pessoa quiser procurar, tá perfeitamente isso aqui, tá bom? E aí o resto que eu vou citar aqui seria muito teológico. Dom Esteban Bittencourt tem completo, é muito teológico, para catequese é meio complicado. tá Mas esse adequado. que eu citei aqui tá muito top. Eu sei que perguntaria a respeito de Bíblia, mas o professor Felipe, já que você citou ele também tem do catecismo. Tem do Tem, catecismo. tem. Gabriel É Vilaverde interessante, também né? tem no catecismo. Vou aproveitar para perguntar, já que tá falando da Bíblia. Você tem algum método de memorização? Como é que você guarda? Meu método de memorização, por que parece, é do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Lá ele ensina como gravar. Mas tu gravou usando esse método? Usando esse método. Escrever na geladeira, escrever na palma da mão, escrever na capa do caderno, na capa da E Bíblia. tá falando muito também, né? E aí, por exemplo, então assim, eu tenho facilidade. Por exemplo, vou pegar pra você aqui, ó. Evangelho de João. Ele tem 21 capítulos, correto? Capítulo 1, o verbo se fez carne. Capítulo 2, Jesus transformou água em vinho. Capítulo 3, Nicodemos. Capítulo 4, a Samaritana. Capítulo 5, o paralítico. Você pega uma coisa dele. Capítulo 6 do Evangelho de São João é a multiplicação dos pães, o pão da vida. Capítulo 7, a festa do tabernáculo, que tiver sede, venha a mim e beba. Capítulo 8, a mulher adúltera. Capítulo 9, o cego de nascença na piscina de Siloé. Capítulo 10, o bom pastor. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Capítulo 12, o jantar em Betânia. Capítulo 13, o lava-pés. Capítulo 14, eu sou o caminho. Capítulo 15, eu sou a videira. Capítulo 16, no mundo 3 aflições. Capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um. Capítulo 18, capítulo 19, a crucificação. Capítulo 20, a ressurreição. Capítulo 21, o chamado de Pedro na beira da praia. Pronto, tudo de cabeça. Que legal. Então, peraí. Quando a gente vai a pergunta, tem uma rajada de citações lá, né? Qual que era o tema? Na primeira pergunta foi sobre É que a gente tem vários temas. Perguntar as relíquias ali dos santos, a intercessão. Mas, por exemplo, você já tinha separado alguns versículos ou tipo, não? Você costuma se citar sempre? Sempre na cabeça. Se você pegar, por exemplo, aonde está na Bíblia que Deus manda fazer imagem? Aí você já tem um... Sim, Êxodo 25, 18, Êxodo 25, 22, Levítico 7, 89, Êxodo 26, versículo 1, Êxodo 26, 31, Êxodo 37, 7, Números 21, versículo 8 e 9, 1 Reis 7, 28, 1 Reis 7, 23, perdão, 1 Reis 6, 23, 1 Reis 6, 28, 1 Reis 6, 29, 1 Reis 6, 34, 1 Reis 7, 29, 1 Reis 7, 36, 2 Crônicas 3, versículo 7, 2 Crônicas 3, versículo 10, 2 Crônicas 3, 14, 1 Crônicas 28, 18, 19, 1 Samuel 4, versículo 4, Ezequiel 41, 13 ao 17, Sabedoria 16, 5 ao 7, Hebreus 9, 4 e 5. Rapaz, quem tiver assistindo esse episódio e quiser ler, vai Vai ter que dar no pause. Vai ter que dar no pause. Vai ficar uns 3 dias pra pegar. Ô, mas E aí, Jamal? se Dá pra tu? um protestante, Fala no microfone, Jamal. Participa conosco. Tô aprendendo, tô aprendendo. o protestante que bate na sua porta e cita um versículo bíblico, você convida ele pra tomar um café? Convido, na hora. Vem quente que eu tô bebendo. Que demais, que Deixa o demais. católico Bora, manda a próxima aí, Jamal. O Jamal tá tonto lá de tanto versículo que foi metralhado. A rocha, Jamal. Um conselho para viver bem o ministério de ministra da Sagrada Comunhão. Olha, primeiro é o seguinte, né? Se você é ministro da Sagrada Comunhão, quer dizer que a sua diocese aceita, né? Que tem algumas dioceses no Brasil não, no mundo. No Brasil acho que todas são aceitas, né? Uhum. Alguns raditéticos vai questionar. A primeira ministra da Eucaristia do mundo foi da Diocese de Luz, em 1984. Até porque foi o bispo de Luz, Dom Belchior,
que pediu ao Papa Paulo VI para instituir o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, né? Perfeito. Que o ordinário é o sacerdote ou o diácono, né? Então, um ministério extraordinário. Aí não vou entrar no debate se pode, se não pode, se o Papa autorizou, a gente curva a orelha e Pronto. aceita, né? Pronto, simplesmente isso. Tá, primeira coisa, minha santa, ser ministro da Eucaristia se chama estado de graça. Pelo amor de Deus, viva em estado de graça. Muito bom. Não dá pra ser ministro da Eucaristia chapando o coco na cachaça. Não dá pra ser ministro da Eucaristia vivendo no adultério. Não dá pra ser ministro da Eucaristia dançando funk com a Anitta e MC Pipoquinha, show do Pablo Marçal. Pablo Marçal não, Pablo Marçal piorou, né? Do Pablo Evitar, que tem que evitar um trem daquele na cara da gente. Não dá. Então, dê estado de graça. Segunda coisa, se possível, leia muitos livros sobre Eucaristia. Você pode ler lá A Excelência da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício. Você pode ver O Milagre da Eucaristia para você, do Padre Alberto Gambarini. Um de As Eucaristia. visitas de Santo Afonso, né? Santo Afonso, maravilhoso. Tem um do professor Felipe Aquino também, O Milagre da Eucaristia, perfeito. Tem um do Padre Jonas Abib, chamado Eucaristia Nosso Tesouro, maravilhoso. Quanto mais você conhecer a beleza da Eucaristia, mais você se apaixona e vai amar a Eucaristia. Nossa, muito bom. Eu achei interessante uma vez um sacerdote, ele falando a respeito do ministro da Eucaristia, eu esqueci o nome dele, que é da paróquia do Padre Paulo Ricardo. Dom, Overlan? O Verlan, que ele falava algo muito interessante, que ele falava que, até de modo didático, não tô criticando não, mas de modo didático, ele falava que o ministro nem precisava estar com uma veste diferenciada. Porque ele Tá fala de meio modo baixo, né? extraordinário, ele mostra o povo saindo do meio do povo, alguém saindo ali pra servir a um pedido do sacerdote, né? Sim. Ele fala de modo didático. Eu acho que faz A carta aos Hebreus fala disso, né? É retirado do meio de vocês sacerdote, um limitado igual a Eu vocês. acho que na paróquia Professor ali, pra orientação do povo mesmo, saber quem é o ministro, tudo bem, né? Mas ele falava assim, nem seria necessário. Que Sim. é extraordinário, tá Extraordinário. mostrando um auxílio. É padre. algo extraordinário que Muito auxilia legal. o sacerdote. Então, resumindo pra você, o ministro ordinário que distribui o Jesus Eucarístico é o padre e o diácono. Tá? Perfeito. Porque eles têm ordenação para isso. Tá bom? Maravilha. E é bom dizer outra coisa, aproveitar o gancho. Eu vou até olhar aquela câmera ali que vai pra cara dela. Sim. Dizer para os senhores católicos que nos acompanham que padre nenhum tem direito de impor para você como você vai comungar, tá? A comunhão deve ser na boca, de joelho ou na mão. Quem decide é você. E se um padre mandar você levantar, diga para ele, padre, é meu direito comungar na boca e de joelho. E aproveitar e dizer que a maior tristeza que eu tenho no coração é que a galera que diz que a igreja é para todos, para todos, para todos. A mesma galera que manda os par de homossexuais comungar, os casal amigado comungar, os casal em adultério comungar, aqueles que estão no tico-tico, no fubá, no namoro comungar, é o mesmo que é capaz de mandar você levantar porque tá se joelhando e comungando na boca. Quer dizer, não nega a Eucaristia para quem tá na lama do pecado, mas nega a Eucaristia para quem quer comungar de maneira digna. Pelo amor de Deus. E se algum padre ver esse vídeo, padre, se o senhor ficar mandando fiel, constrangendo fiel a se levantar, que quer comungar na boca de joelho, eu faço uma pergunta pro senhor, onde é que tá a sua caridade? O senhor prega tanto de caridade e misericórdia para quem tá fora da igreja, no estado de pecado, e não tem misericórdia para quem tá dentro da igreja? Quer dizer, acolhe quem tá fora e marreta quem tá dentro? Que tipo de caridade, que tipo de amor você tem no coração? O nome disso, padre, é teologia da libertação, é apostasia geral. E se o senhor morrer constrangendo as pessoas que querem comungar Jesus na boca, o senhor vai sentar no colo do capeta por toda a eternidade por estar desobedecendo o documento redentor e sacramento, misericórdia dos heréis da libertação. Pronto, falei. Pronto. Ou se, né? Se tá no Pronto. documento, A roxa. Ah, Acho que, tendo dito isso, podemos ir para a próxima pergunta. Cadê Jamal? Aí. Gostaria de saber mais sobre a consagração à Virgem Maria. Provavelmente tá perguntando sobre o método de São Luís de Montfort, né? Então vamos embora lá. A primeira coisa é o seguinte, você pega o livro Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora de São Luís de Montfort, é um livro perfeito, maravilhoso. Lembrando, Everton, que esse método de São Luís foi feito por João Paulo II, foi feito por Dom Bosco, foi feito por Santa Helena Guerra, que agora é santa, por Santa Gema Galgani, porque tem padre dizendo, não, pra que essa corrente? Mas é engraçado que os que falam pra que essa corrente é o mesmo que incentiva a galera a usar piercing. Quer dizer, uma corrente de consagração a Nossa Senhora não pode, mas um piercing que é um símbolo pagão que vem de uma religião que não é cristã pode. Percebe? Misericórdia com quem tá fora e marreta com quem tá dentro. É, mano. Esse é o dogma da teologia da libertação. Misericórdia. Então veja, você tem direito de usar a sua cadeinha de consagração, lembrando que não é obrigatório, São Luís pede isso, tá? Não é obrigatório usar cadeia.
Procura o livro, leia. As paróquias tem uma boa parte de gente, mas vou te citar pela internet. O Padre Paulo Ricardo tem um curso muito Boa. bom da consagração. Boa. A comunidade Shalom também tem um curso muito bom sobre a consagração. E, se possível, procura os arautos do Evangelho. Eles também A têm um formação é curso boa deles. muito boa Eu sobre a fiz. consagração à Nossa Senhora. Então, vale a pena. se E consagrar. assim, e vale lembrar também um cuidado, porque muita gente faz pela empolgação, como se fosse um Modismo. modismo, né? Modismo. É, A palavra é essa. Tá todo mundo fazendo, quer fazer também sem nem sentir o real desejo de emenda de vida e vai lá e faz. E em resumo, assim, a consagração à Virgem Maria é a renovação das promessas batismais. Ou seja, você deveria estar vivendo alguma coisa porque você não consegue viver como deveria, aí você pede um auxílio especial à Virgem Santíssima. Você acorrenta ela, vira escravo dela, porque pela escravidão você tem que viver aquilo que você já deveria estar vivendo sem ser escravo. Eu acho Sim, que isso e- é o importante de você procurar um desses lugares que você falou. Porque você pode fazer sozinho. Mas Sim, com pode. alguém com auxílio que vai te ensinar, vai ajudar entender mais. melhor, né? Aham. Resumindo, sendo uma única coisa: consagração à Virgem Maria no Médio São Luís é você ser todo de Jesus pelas mãos dela. Legal. Simplesmente isso. Vai, Jamal. Segue, Jamal. Nosso tempo está Esgotado. avançado. A rocha. Quais pecados você considera os mais difíceis de alguém deixar de pecar? Bom, vamos pegar aqui, nem a opinião minha, vamos pegar a opinião de São João da Cruz. São João da Cruz dizia que o ser humano tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. E ele falava, e o pior inimigo do homem é ele mesmo. É a sua Excelente. própria carne, né? Então, vamos embora lá. Os pecados, eu teria que dar uma aula sobre isso aqui, vai demorar. Os pecados mais difíceis de deixar é justamente os pecados da carne, porque eles trazem prazer. E por isso que são os pecados que mais levam almas para o inferno. E tem um detalhe: as almas que vão para o inferno nos pecados contra a castidade, elas têm um prêmio. Ficam parecidas com o demônio no inferno. Não, peraí, então, o mais difícil de se libertar é o pecado contra a castidade. Os pecados chamados pecados da carne, né? Pecados da Por carne. quê? Porque, vou explicar para você melhor. Você gosta da maldita cachaça, mas para beber você tem que ir no boteco. Certo. Gosta de fumar maconha, vai ter que ir na biqueira. Cocaína, heroína, crack, a mesma coisa. Agora os pecados da carne não, tá em você. Acompanha você pra todo canto que você vai. Onde é que você vai? Entendeu? O cara pode estar na igreja com a cabeça cheia de pensamento impuro voluntário. Uhum. Onde é que o cara entra no banheiro, pode cair na masturbação, e tá dentro da igreja com o telefone, pode chegar um vídeo pornô e ele assistir. Jesus alertou, não precisa ir pro motel com a mulher, só de você pensar. Pensar, você já adulterou com ela no coração. Entendeu? Por isso é os pecados mais enraizados. Inclusive, não lembro o nome do fiote de anta agora. A anta que substituiu Calvino em Genebra foi visitado por São Francisco Sales na hora da morte. E São Francisco evangelizou ele, tirou todas as heresias de Calvino dele e perguntou para ele: você quer se reentregar? Eu vou te absolver. Ele disse: não, eu não quero, eu vou pro inferno. Por quê? E olha atrás da porta aí, tinha uma tremenda de uma prostituta lá dentro. O cara convenceu, São Francisco convenceu de todas as heresias de Calvino, mas não convenceu ele a largar o gosto de estar com a prostituta. Caraca, Meu eu não Deus do sabia céu, sabe desse disso não, fato, mano. velho. Morreu impenitente. Olha a gravidade da coisa. Você é louco, Entendeu? velho. Então, assim, os pecados da carne é uma desgraça, é uma luta tremenda. Vai ver o que Santo Agostinho sofreu para vencer isso, São Francisco de Assis sofreu para poder vencer. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, São Francisco pulou na roseira, São Bento rolou nos espinhos, São Bernardo pulou num tanque gelado para não pecar contra a castidade. Entendeu? É os pecados mais difíceis. Eu digo você, quando a gente tá tendo de jovem, viciado em pornografia. Eu sempre falo que hoje é mais fácil tirar um menino da cocaína que tirar um menino da pornografia. Olha só, mano. É Pesado isso uma aí, mano. desgraça, uma desgraça. E outra coisa, e além de escravizar, por exemplo, a pornografia, ela é um poço sem fundo. Cara, é difícil falar isso aqui dentro das camas, mas eu tenho atendido velho, com mais de 80 anos, depois pegou no telefone, só fica vendo bunda de mulher. Olha aí. Olha só. Eu atendi uma senhora esses dias, disse: meu marido tá com 70 anos, viciado em pornografia. Tá na hora de Tá muito fácil, né, velho? Tá muito Celular. fácil. Celular na mão. Entendeu? Assim, então, e outra coisa, Nossa Senhora diz claro em Fátima: os pecados que mais levam as almas para o inferno são os pecados da carne. Desde as danças sensuais, das roupas impuras, das músicas impuras. E olha que naquela época não tinha biquíni, olha que naquela época não tinha funk do Satanás, naquela época não tinha rocha, não tinha forró rala coxa, naquela época não tinha motel, naquela época não tinha swing, não tinha suruba, não tinha troca de casais, não tinha trisal, não tinha poliamor, e ainda eram os pecados que davam mais alma para o inferno. Imagina hoje. Ave Maria. Pega o carnaval de 1917 pro carnaval de hoje.
E naquela época já se dizia, o carnaval é a colheita de Satanás. O Beato São João de Folia dizia isso no século XVIII. Se naquela época o carnaval era a colheita do diabo, você imagina hoje esse carnaval do Rio de Janeiro, de Salvador, de Olinda, que essa baixaria que tem. Que inclusive você trata no seu livro. É, né? eu aproveitar. Interessante. É a Acho que é bom oportunidade. citar, porque Eu a aí deixo. você Olha já fala aqui, ó, bastante disso. a galera que quiser adquirir, há um capítulo aqui completo sobre o carnaval, inclusive com a frase de todos os santos sobre o carnaval. Ou santos ou nada, qual a sua escolha. Inclusive, São Carlos Borromeu dizia, o carnaval é a festa do qual o diabo puxa uma rédea de almas para a perdição. São Vicente Ferrer, lá no século XV, ele dizia, ó carnaval, tempo das minhas aflições, que as almas mais irão pro inferno. Nossa, mano. Tô falando do século XV, cara, você imagina o... O carnaval do século XV com o Imagina carnaval do hoje. século XXI. Vou dar um outro exemplo pra você. Santa Faustina, 1936. Olha onde é que tá 36. O biquíni surgiu em 47. Tá? Surgiu em 47 o biquíni. Em 36 ela diz assim, Deus me mostrou todos os pecados que é cometido no dia de carnaval. E eu fiquei tão horrorizada que eu não sei como a humanidade sobreviva, apesar de conhecer a profundeza da divina misericórdia. Olha só. Tô falando de 36. Você imagina hoje com essa baixaria que tá aí. Em Fátima também, acho que é Jacinta, né? Tem a revelação que modas de roupa vão desagradar. Muito, nossa a senhora. Deus, E aí né? no livro, aproveitar, eu conto essa história, porque Nossa Senhora falou isso em 17, quando em 47, 30 anos depois, o biquíni foi criado para prostituta dançar striptease em Paris. Então, biquíni é pecado, Eudes? Sem nenhuma dúvida. É mesmo? A mulher mostra a bunda, mostra os peitos tudo, barriga tudo de fora, ainda tem uns que é uma tanguinha, que é um fio dental, o pai danado vai, é inútil dizer isso aí, ué. Você tá totalmente pelada, você tá mostrando o corpo pra um homem que não é seu marido. E esse é bom falar isso que nós estamos no verão, viu, pessoal? Que ele falou ali da origem, né? É, Pra falando quem da foi origem. criado, isso é Pois é. interessante. E outra coisa, vamos ser mais sinceros. Inclusive, eu peguei essa história numa revista, dentro do avião, uma revista da Azul, da empresa Azul, tava contando isso. A primeira modelo a usar o biquíni na praia, Everton, pasme, em 1955, em Ruíne, ela foi presa por estar escandalizando. Na década de 60, criou a música do biquíni lá da Ana Maria com o biquíni, e aí os feministas fizeram a queima do sutiã, levou o biquíni pra praia e virou o que virou. Ó, pra você ver, né? Entendeu? Ó, é interessante também, a gente tava, hoje em dia eu tô falando sobre esse livro aqui, então, principalmente você que é ministeriado, você que prega, você vai ter um arcabouço aqui de roteiros pra sua pregação. Vai pregar pra jovens de diferentes lugares, diferentes idades, tem tudo aqui, ó. E é interessante que o Eudes colocou algumas fotos representando alguns temas que ele vai tratar aqui, e você vai ver que são temas, assim, atemporais, né? Sim. De quando a gente era menino até hoje. Hoje ainda. Ó, ir à balada é pecado? E essa tal balada santa? Olha só, isso aqui é interessante. Já arrumei briga por causa disso aqui, viu? Eu bebo socialmente. E aí? Bebo social e mente. Homem, receba. O Papa Bento XVI bebia. É sempre essa desculpa. Sempre. Já leu algum documento do Papa? Sempre. Os cachaçados, não. Você conhece alguma virtude dele? Não, mas justifica a cachaçada miserável no Papa. Aí, e ficar é permitido? É só uns beijos. O que tem de mais? Aí tem aqui sobre o carnaval, que o Eudes já mencionou também, né? É possível ser santo de lingerie, short, bermuda e tal. Aí vai falar da vestimenta. Modéstia na praia, um biquíni, fio dental. E há algum problema em fazer tatuagem? Aí tem a tatuagem do Padre Fábio de Mello. Tem uma abelha aqui. Eu não... Mas é interessante, até pro jovem que fez uma experiência, teve um retiro, esse livro aí é essencial, cara. Essencial, muito É a forte. primeira coisa pra ele ler aqui, porque tá totalmente em volta ali sobre a juventude mesmo. E na língua deles. Sim. Tá? Muito Na bom. língua do jovem. Exatamente. Na linguagem dos jovens aqui, pelo que eu vi. E vai, tem mais perguntas? Bora pra próxima. Arroz. E você encontra, então, já tem um link aí também, inclusive, no... Ele é católico da Cândido, como tem outro link do Tratados ali. Tá. Como saber se a paróquia que frequentamos não é da teologia da libertação? Isso é fácil. É só Assim, você né? perceber pelo jeito que o padre celebra a missa e pelo jeito que ele prega. Porque aonde tem teologia da libertação, desculpa eu usar o termo, a missa é uma baderna. A palavra é essa. Uma baderna. Cheia de ruídos e até abusos. É capaz de colocar mãe de santo, pai de santo, sapateando e batendo palma, e a comunhão era para todos, e comunhão céu. Hoje eu recebi uma menina que me mandou um negócio que o padre vem com o mesa de Eucaristia com o cálice, a mesa de Eucaristia com a Eucaristia aqui, e o leigo chega, pega a Eucaristia, moe no cálice e põe na boca.
teologia de libertação pura. E as homilias. Você vê a homilia de Padre Telo, parece o Lula fazendo discurso. Isso aí, companheiros. É a mesma coisa. Ele só vai falar de árvore, de bioma, da nossa casa comum, da nossa mãe terra. Ó, perde-se igual o que o Wilton falou aqui agora. Qual é o problema do leigo pegar Jesus na Eucaristia, embeber no vinho e comer? Porque vai perdendo a sacralidade da coisa. Totalmente. Né? Totalmente. Vai perdendo a sacralidade. Outra, o risco de profanação, de ser roubado, então vai aumentando. O vinho consagrado cair no chão. É muito. É zelo. Falta de zelo. Então, você percebe com a falta de zelo de forma geral. Né? Não tem aquela beleza que eleva, né? A contemplação, a profundidade do mistério. E sim, e aqui eu quero falar duas coisas sobre isso. Primeiro, quem quiser acompanhar, no meu internet tem 10 dicas no meu canal para descobrir se um padre é da TL. Tá lá, direitinho, 10 dicas para você acompanhar, tá? Mas vamos embora lá. Primeira coisa importante. Uma paróquia de libertação nunca tem uma pregação do inferno, nunca tem uma pregação do purgatório, nunca tem uma pregação para dizer que adultério é pecado, que sexo no casamento é pecado, que masturbação é pecado, nunca tem uma pregação contra o alcoolismo, contra a cachaçada, nunca. O negócio é só falar de coisas sociais. Você reduz a salvação de Cristo aos problemas sociais. Parece que Jesus virou um Ernesto Che Guevara dos nossos tempos. Entendeu? E discurso inteiramente ideológico pró-esquerda. Vou dar só um exemplo, tá? Durante o governo de Joe Biden, veio 32 aviões com brasileiro algemado dos Estados Unidos pra cá. Ninguém falou nada. Agora veio o primeiro do Trump, pois já tem padre. Olha o Donald Trump aí, ó. Esse povo da direita, algemando os coitados brasileiros. Percebe? Porque o velho lá, bidê, pedófilo, era de esquerda, não fala nada. Agora veio um cara do lado lá, aí ofendeu eles. Percebe? Durante o outro governo que estava aí, teve queimada, o assunto tá destruindo nossa casa comum. Agora, durante o governo do bandido de Nova Ideia que tá aí, foi o maior número de queimada da história do Brasil. Meu Deus. Ficou em silêncio. Ninguém falou nada. Nem teve notinha da CNBB, não teve nada. Ninguém tá dos lados, né? Nada. Ih, meu filho, todo mundo calado. Tá tudo bem queimado. Percebe? Tudo tranquilo. Inclusive, um amigo falou pra mim, não foi queimada não, isso foi picanha. Todo mundo assando as picanhas, subiu fumaça, tampou o aeroporto, tudo. É picanha demais. Percebe? Então, assim, esse aí você já percebe que é a teologia da libertação. Então, não há uma pregação de salvação, porque a teologia da libertação, como eu disse no vídeo anterior, ela transforma tudo que é transcendente por imanente. Não é reino dos céus, é o reino. É o reino. Mas é a luta de classe, é o reino de Karl Marx. Entendeu? Isso é a teologia de libertação. Então aí quebra o zelo da liturgia, não tem pregação da palavra de Deus, é discurso totalmente ideológico, como eu já disse no outro vídeo aí, né? Nós não podemos criticar os trans, porque até Jesus é trans. A gente crê na transubstanciação. Se Jesus é trans, não podemos falar nada. Distorce até uma palavra. Esses dias um outro aqui de Meu São Deus Paulo, do céu. que a gente não pode falar o nome dele, que a equipe do Satanás dele, que odeia pior do que tudo, vem descarregar em cima da gente lá no Instagram, porque eu, a Fernanda, uma menina aqui de São Paulo, e o Felipe, do filho do Dunga, sofrendo pior do que tudo, com os discípulos de Satanás dele, odiando a gente, sentando o pau. Aí ele, aquele discurso ideológico, olha, pecado é ser desumano, é não tratar o outro como ser humano. Inclusive um rapaz que é homossexual deu uma resposta sensacional pra ele aí. É assim que você vê. Então, quando você olha esse tipo de discurso, cara, você já sabe. Já viu aquela música? Tem umas músicas que tocam assim no momento ali da comunhão. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos. Aí tem a mesma batida. Vai incomodar de um povo. Não sei o que. Só que fala do povo, né? Do reinado. Do povo. Mas o pior você não sabe. Comungar é tornar-se um perigo pra quem? Você veio pra incomodar quem? E o pior, muito tempo não dura. A verdade é eterna. Como é que ela não dura muito tempo? E o pior é Jesus, esse pão da igualdade. Jesus é o pão da vida. Ele não é o pão da igualdade. Virou comunista, marxista? Aí tem uma outra que é mais grave ainda. É o pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos... O pão da vida não me une a Cristo, ele é Cristo, eu sou o pão da vida. Exato. Percebe? Sutil. Nega a transubstanciação. É aquela heresia sutil que vai E entrar. todo mundo canta e você nem percebe. Você nem percebe a maldade que aquilo tem. Cara, é muito... Olha, a teologia de libertação é um câncer de Satanás para destruir a igreja de dentro para fora. Uma vez a gente tava... E vale lembrar que o grande trabalho de evangelização para combater essa praga foi os carismáticos que fizeram, viu? Só pra registrar, agora volta. Só Eu ia falar de uma formação uma vez que a gente tava tendo, né? Bem no início da caminhada. Abri um curso de teologia na paróquia.
E as pessoas que estavam à frente eram adeptas da teologia da libertação, mas a gente não sabia. Mas tinha o anel de Tocum. Daí quando chegou na parte dos sacramentos, ela falou, na hora da consagração, não é necessário se ajoelhar. Pronto. Eu me ajoelho num dia que eu tô à vontade, não tem dia que eu quero ficar de pé, tem dia que eu quero ficar sentado, mas não tem problema nenhum. Daí na minha cabeça já veio, poxa, mas no missal não tá escrito o que eu tenho que fazer? Sim. Lá não dá essa opção, e por que eles estão dando essa opção? Não, eu só queria pegar uma coisa, como a teologia de libertação ela é marxista, o que o marxismo veio fazer? Dividir. Você joga o gay contra o hétero, o homem contra a mulher, o nortista contra o sulista, o branco contra o negro, o rico contra o pobre, o patrão como empregado. Você divide a sociedade para vir como salvador. E isso entrou na igreja. A igreja hierárquica contra a igreja popular e vice-versa. E outra coisa, ele segue a cartilha de Lênin. Acuse os outros do que vocês são. Esse padre aqui de São Paulo, o Lança Leite, que eu gosto de chamar ele assim, ele teve a hombridade de colocar a minha cara no negócio dele. E a cambada dele veio pra cima de mim. Foi. Desgraçado, filho do cão, e isso, e aquilo, Zero e amor, aquilo, né? e aquilo. E eles dizendo que eu tinha discurso de ódio, porque eu tava ensinando a verdade, a doutrina que ele não ensina. E eles vêm descarregar ódio. Percebe? Aí quando você clica nos nomes dos caras pra você ver, é só cara no movimento, não sei das contas, não sei das contas. Tudo gente perdida, tudo gente que segue Ninguém o demônio. gosta de churrasco. Ninguém gosta de igreja. Nada. Ninguém é de Deus. Tudo vegetariano. Só gosta do cão. E vai em cima de você. E aí eles vêm dizer que você tem discurso de ódio. Esse te acusa do que... Não, tem uma menina aqui de São Paulo que o seguidor do Lança Leite acusou, ameaçou ela de morte. Aí. Pra você ter ideia. E diz que tem amor no coração. Que loucura. Percebe? Então, assim, aí, graças a Deus, tem um vereador aqui, acho que o Robin e o Lucas Pavanato, que tá começando a colocar esse cara. Você vai ver se esse cara um dia não vai estar no Chilindró. Por quê? Porque prega, fica tampando a safadeza, como já falei aqui em várias pregações, volto a dizer, todo comunista tem um capitalista no coração. O cara tem discurso de pobre, mas vive como rico. Inclusive, tem uma reportagem bem antiga, que eu tenho ela salva, da Record. Pois é, O só cara, procurar. o cara chegou a dar uma pajé de 35 mil pra um cara esconder os trem que tinha... Você entende? Fala de pobre, Olha mas só, tem discurso, ô Eudes, por citar nome, assim, a gente então entende que é bem grave. Você ter que vir aqui num lugar que é público, que pode chegar qualquer pessoa e fazer acusações dessas a respeito de um sacerdote. Então, se você tá falando é porque é comprovado já, né? Todo mundo sabe disso aí já, Mas a né? reportagem, sabe, todo mundo viu, cara. Só que assim, o que deixa a gente triste é o seguinte, é porque essas peças raras, e nem falo da questão da moral, não, que isso aí é problema dele com Deus pra lá. Aham. Agora é os ensinamentos do cara. O cara tem coragem de dizer que, Porque perde muita que as gente. práticas de sodomia não é pecado. O cara tem coragem de chamar Santa Marina de trans. E o cardeal de São Paulo ficar calado diante de um negócio desse. Entendeu? É tão engraçado que um padre aqui de São Paulo foi visitado pelo Xandão Careca, pela Polícia Federal. Todo mundo ficou em silêncio. Mas o dia que começou a surgir uns trem desse padre, até o Xandão ligou pra ele. Você percebe que o cara trabalha pro sistema de Olha Satanás só. mesmo. Entendeu? Pro sistema mesmo. Ou seja, tem uma equipe que defende o cara por trás, independente dos ensinamentos dele. Por quê? Porque não tem ninguém que tem peito pra dizer, ó, vaza da igreja. Porque esse ensinamento seu aqui é um ensinamento demoníaco. Você tá incentivando as pessoas a ir pro inferno. Entendeu? Então assim, aí você vê esses dias eu vi um videozinho do Zé Vicente na missa dele. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Essa é outra Entendeu? música. Nossa senhora. Essas músicas todas, Reinado do povo. Se você ouvir isso aí, você pode correr. Não, pode correr, fazer o sinal da cruz, entendeu? Sim, sou eu. O reinado do povo, velho. Sou Eu extremamente quero o reinado de Cristo, o reinado da salvação, né? O reinado do povo é comunismo. Agora, engraçado, que defende tanto essa ideologia macabra. Ô, pelo amor de Deus, irmão. Olha a desgraça que o comunismo fez na Romênia, na Albânia, na Polônia, na Letônia, A gente na teve Lituânia. dois venezuelanos aqui faz umas 2 ou 3 Pois é, semanas. olha a desgraça que o comunismo tá causando na Nicarágua, cara. Matando as pessoas. A desgraça da Venezuela, a desgraça que é em Cuba. E tá doidinho pra pegar o Brasil, viu? Justamente a desgraça que é a Coreia do Norte. E esses caras defenderam uma ideologia macabra dessa. Pelo amor de Deus. E o pior, tá dentro da igreja e ninguém faz nada. E aí eu vou fazer uma denúncia, eu sei que isso aqui vai dar problema, eu vou falar. O que chama atenção, que na campanha da fraternidade da Home Bank, lembra? Da pastora protestante feminista lá. Um padre da diocese de Paranavaí levantou a voz e sentou o pau nessa campanha. Pois o Dom Adilho Scherer ligou pro bispo de Paranavaí, eu sei disso porque chegou até mim, para poder denunciar e mandar o padre calar a boca. Ele trocou o padre até de cidade. Agora, enquanto preocupa lá com o Paranavaí, tem um cara debaixo do nariz dele ensinando um bando de heresia que esse padre ensina aqui em São Paulo e ninguém faz nada. Será por quê?
Então tem umas... Cara, eu quero dizer assim de maneira clara. Se o cara não aceita a igreja católica, vaza, meu irmão. Tem mais de 30 documentos condenando o comunismo, que o comunismo é uma desgraça no mundo. Os documentos da igreja é claro, dizendo que a sodomia é pecado mortal. O cara não aceita, vaza. Tá fazendo o quê dentro da igreja? Pois é, né? Bom. Entendeu? Pega o banquinho, funda uma igreja pra ele. Entendeu? Ou então vai ver a pastora Lana Hold, lá aceita as Pronto. práticas de sodomia tranquilamente. Vai ficar dentro da igreja católica, destruindo a igreja de dentro pra fora. E o pior, escondendo atrás da filantropia, cara. Isso que é mais cruel. Escondendo atrás da Pois filantropia. é. É triste. Ó, o nosso tempo vai muito avançado. Acredito que tem outras perguntas aí, né, Luan? Vai passando rapidinho aí. Vamos lá. E pega ao menos 2 do atual agora que ele colocou lá no Instagram. Acelera, Luan. Acelera, Luan. Eu vou respondendo rapidinho. Como estruturar pregações, dicas para não esquecer e como estudar o assunto, coisas do tipo. Então, alguém aí pedindo... Ótimo. Estruturar a pregação. Você faz contato comigo que eu tento te ajudar. É uma coisa simples, tá? Você não pode escrever muito, é montar um roteiro para você não se perder no roteiro. O roteiro não é para você escrever a pregação. Você vai orar, estudar. E aí, lembrando, né, Beto, que a pregação tem 3 coisas principais. Vai lá, fala aí. É unção do Espírito Santo. Boa. É a primeira coisa. Conhecimento bíblico doutrinário é a segunda coisa. E a terceira coisa é técnica. Como passar essa pregação para as pessoas. Se tiver muita unção, muito conhecimento, mas não saber como passar, você vai fazer 3 tipos de pregação. Primeira pregação é a pregação espada. Comprida, chata e fria. Ninguém merece pregação espada. Comprida, chata e fria. Segundo tipo de pregação perigosa é tipo de pregação metralhadora. Você atira por todo lado, não pega em ninguém. Terceiro tipo de pregação perigosa, pregação encheção de linguiça. Você é linguiça. Não sai nada. Não entende nada. Então, cuidado. Então, o roteiro de pregação é pra você poder ter um norte de onde você vai ter início, meio e fim. Agora, uma coisa. eu acho Se por exemplo, assim, a pessoa tá começando, aí vê o eu com esse arcabouço de informação, aí fica desesperado. Então, não tô pronto pra pregar. Não. Isso é uma verdade? Não, não é verdade. Cada um Deus usa do jeito que ele quer, no momento que ele quer. Eu vou até lembrar para as pessoas que hoje eu prego e a minha inspiração foi Moisés Rocha. Pois pronto. Eu disse assim, eu posso dizer que eu sou um Moisés Rocha Júnior. Entendeu? Porque assim, tudo que eu aprendi até de roteirização de pregação, início, meio e fim, eu aprendi com Moisés. Isso que eu ia falar, a importância, né, de você acompanhar os É, pregadores. e até né? peço, quem puder, acompanhe o Moisés. O canal dele é estupendo. Inclusive, eu até quero pedir, pega... Não, hoje quem me vê pregar tem muito. De Moisés, de Anderson Reis e de Eudes Duarte. Ó, então. Você vai achar alguma coisa ali deles aí Pois é. na minha pregação. Eu vejo, por exemplo, hoje nessa matéria de pregação de ter início, meio e fim, ninguém no Brasil é igual Moisés. Ele é mestre nisso aí. Muito bom. Entendeu? De pegar o texto e pam. Você ia falar alguma coisa? Não, e fala disso mesmo, que quem quer pregar, acho que acompanhar pregadores é uma das melhores formas melhor que você forma. vai aprendendo Melhor nas forma, pregações. Sim. Sobre catequese de novo, que não pode faltar na formação do nosso catequismo. Duas coisas não podem faltar. Primeiro, catecismo da Igreja Católica. Catequismo tem que pregar o que você acha. A igreja achou tudo. Tudo que era pra achar, a igreja achou. Não invente nada, meu Não amigo. inventa nada, pelo amor de Precisa Deus. procurar não, Ó, né? se você descobrir alguma coisa nova na Bíblia, 2 ou 1. Ou é uma heresia, ou então um santo falou e você não sabia. Porque tudo que era pra achar, a igreja achou. Já tá aí. Catecismo da Igreja Católica é a primeira coisa da formação do catequista. E número 2, que é o mais essencial, uma vida de estado de graça. Boa, isso que Não eu adianta tava você pensando. ensinar uma coisa e não viver, tá bom? Maravilha. Então diga menos eu acho, diga mais a Bíblia diz. Ou a igreja fala. É, a igreja fala, pronto. Vai lá. Tem mais, Luan? Dízimo. Peraí. É o que? Você quer dízimo? Católico procura rezador, sim, alguma coisa nem é rezador, é benzedor. É. Eu teria que dar uma aula sobre isso, você pode ler o livro do Padre Wagner Bahia, Liberta das Forças Ocultas, que é uma explicação melhor. Normalmente, todo benzedor, ele recebe aquilo de uma pessoa dos antepassados e só pode passar para uma antes dele morrer. Normalmente, a oração que ele faz, ninguém entende, porque é um pacto que tem ali que, sem entender, ela não tem efeito. E a maioria é oração supersticiosa, traz contaminação espiritual. Exemplo, vou benzer você de espinhela caída. Não sei se o ser humano tem espinhela, aí pega um cordão, mede aqui no cotovelo, dobra. Se não dá aqui, caiu espinhela. Se for no Moisés, nunca dá, é gordo. No Davi não vai dar de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. No Moisés, no Davi, mas quem aí? Não vai dar nunca. Pior que sempre André. tem essas causas aí que você vai no médico e nunca foi Não é, diagnosticado pelo com amor de peitos Deus. abertos, eu queria dizer, então É tem vento virado. Tem o já recebi essas orações já. quebrado. A do que vem com galinha assim, que eles 3 murcham lá. raminhos de arrama que muda, murcha, não sei o quê, tira sol da cabeça e benzer de carne quebrada. Isso é esoterismo, né? Puro. Né? Aí eu teria que montar a história, entendeu? Que aí veio a junção do catolicismo com as religiões de matriz afro que gerou essa bagunça. Mas lembrando as pessoas, o livro do Padre Wagner Bahia, ou você coloca a pregação minha na internet, coloca lá Eudes Duarte, benzimentos. Que aí eu explico mais. E a pessoa pode sofrer, tipo,
tipo, contaminação espiritual e conta disso aí, não? Isso aí é um perigo, você tem que tomar muito discernimento. Por exemplo, assim, a minha filha pegou mal olhado. Tá. Sua filha é batizada? É. Quem é mais poderoso, o mal olhado de uma pessoa ou o Espírito Santo que mora nela pelo batismo? Quando é que uma criança pode ser contaminada? E pode. Quando a mãe delegar essa autoridade para alguém. A mãe ou o pai, porque a mãe e o pai têm autoridade sobre o filho. O padrinho, a madrinha, o vô e a avó. Se você delegou, levou ela em algum ambiente realmente de contaminação do que o demônio age, foi na casa do demônio, claro que vai contaminar a criança. Consentindo, né? É, consentindo. Agora, você tem uma menininha bonita, um menino igual o seu, o Timóteo, um menino lindo. Você acha que seu menino já é batizado, que o mau olhar de uma pessoa toca no seu filho? Se o Espírito Santo mora Pois é. nele, aí eu vou ter que queimar a Bíblia. Não tem lógica. Agora, se o pai e a mãe delegou a autoridade, aí realmente é complicado. Colocou em perigo a Ou criança. se faz necessidade de uma oração por alguma Sim. questão que o pai Deus pode permitir isso acontecer? Pode, mas pode permitir aumentar a sua fé. Então o que você faz? Pelo amor de Deus, você é pai, tá lá em Eclesiastes 3, versículo 11. A bênção do pai fortalece a casa dos filhos, a maldição da mãe arrasa Deus alicerce. Eclesiastes 3, versículo 2. Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Põe a mão nessa criança, Senhor, abençoa meu filho. Se existe alguma contaminação, eu corto o sangue Desce de Jesus fogo no e menino. Ave Maria e fogo. Pronto, Pois é. acabou. Vai lá, vai, dízimo. Bom, católico não é dizimista, é sem vergonha. O cara não paga nem a hóstia que ele comunga na igreja. Misericórdia, vaza, pelo amor de Deus. E aí, lembrando, dízimo não é 10%, igual a universal do tio Patinhas no duro. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Você sentiu pagar os 10% vai ajudar a igreja? Ajuda, beleza. Se não, o importante é você não deixar de ajudar. Ah, esse mês eu não consigo. A igreja te entende tranquilamente, pode ficar em paz. O que você não pode é deixar de pagar o dízimo, que você é sem vergonha mesmo quem não faz isso, tá? Boa. E o dízimo não é uma necessidade de Deus, né? Não. O dízimo é a contribuição que você dá para o reino dele. É devolver a Deus o que ele te deu. Porque tudo que nós temos foi ele que nos deu. É uma coisa que você faz parte, né? Da igreja, É, então. da igreja, justamente. Agora tem católico faz miserável parte. que não paga nem a hóstia. É. E o pior, o cara não dá o dízimo na igreja, mas é sócio de clube de futebol. Dá dinheiro pro Corinthians, pro Pois é, Palmeiras, né, pro mano? Atlético Mineiro, pro Vasco, pro Mas, Flamengo, pro Cruzeiro. Tem até uma Partido assinatura político. de É uma partido político, É a- clube. Tem uma entendeu? assinatura de uma grade de filmes, Diga, mas na igreja... dá dinheiro, dá dízimo pra Netflix, pra Amazon, mas não dá o dízimo pra Deus. Ah, pelo amor de Deus. Tá de Merece brinks. eu sentar no colo do cramunhão toda a eternidade. E aí, Luan, tem mais? Maravilha. Só o livro que ele não falou, né? Do tratado. Ah, tá. E aí tu pega as perguntas do Instagram lá, se chegou, manda Acho que não mais. chegou mais, não chegou. Se tiver chegado no Instagram, A gente já manda tá, pra a gente já nós tá aí. 2 horas aí também. Tá dando 2 horas já. Já. Pode falar do livro. Então eu vou falar pra vocês, eu também tenho esse livro, que o abençoado vai deixar o link pra vocês. Tratados. São 5 tratados da igreja em um só. E tá bonita a capa, né? Top. A capa aqui é a consagração a São José, aproveitar e mostrar, já que você citou pro povo, né? Aí, ó. Então é o tratado da conformidade com a vontade de Deus, o tratado da castidade, o tratado do inferno, o tratado da educação dos filhos, o tratado do purgatório. Maravilha. Além que eu aqui no livro resumo 5 tratados em 3 páginas para quem é preguiçoso poder ler. Tá bem top. Então vai Vale a pegar o pena negócio ler. ali compilado, mais fácil de entender, de compreender e aderir à fé. Atualizado, beleza? Maravilha. Muito Então, bom. ou santos ou nada e os tratados. E aí também tem um curso, Everton. Aliás, vai ter o link, eu pedi que deixar o pendrive. São 20 horas de aula pra você aprender a fazer corte rápido tramontina com os protestantes. Entendeu? Eu fui na internet, peguei as principais acusações Isso é bom, hein? do Rodrigo, do Paulo Júnior, do Silas Tá lá no, Maracutaia, nesse nesse pendrive. pendrive. Silas Maracutaia, do Augusto Nicodemos, peguei o do Alexander Boulon, juntei esses pastores inteiros e montei um curso, são 23 aulas, 20 horas de aula, 23 palestras, 20 horas de aula, só para fazer corte rápido tramontina. Para Boa. ensinar como é que Olha só. sobre todos os temas: imagem, idolatria, santo, cruz, procissão, imortalidade da alma, porque guardamos o domingo e não o sábado, Eucaristia, história da igreja, anjos e demônios, tudo. Bíblia Eu imagino tradição, o magistério. Eudes sentado criando esses cortes rápidos e os codinomes que ele dá pros caras. Cada um tem um codinome. Tem Marco Heresiano, Silas Maracutaia, de Mais Cedo no Inferno, Valdomiro do Chapéu. É por aí. Então, quem quiser, dá. Lançamento, você falou. Mas que o pendrive é áudio, né? É. Quem quiser ver vídeo, aí entra no Instagram, Missionário Eduardo, tem um link do curso na Hotmart. Uhum. São acho que 14 aulas. Aí sim, é sobre imagem, idolatria, os santos, aí com vídeo, mais explicado, com mais detalhe. Quem quiser aprender, tá lá. Maravilha. Ó, e o pessoal falou aqui que você tem que voltar com mais frequência. A gente tinha feito. Meu Deus. Tinha levantado nos comentários. Vocês acham que o Moisés tem que vir uma vez por ano? Todo mundo falou que tinha que vir. Unânime. E agora falaram que você tem que vir pelo menos uma vez por mês. Isso, misericórdia. Tá arrumado agora, viu?
ferrado. A rocha. Teve alguma pergunta lá no Não, Instagram? é só isso que falar, pra você vir todo Ó, mês. então o povo tá... Glória Não, a é Deus. porque o povo pensa assim, já que ele vai voltar mais vezes, vou preparar Vou melhor. preparar as melhor as perguntas. Então, Maravilha, é isso aí. Então, Eudes, mais uma vez, muito obrigado, viu? Você sabe que a casa é sua, sempre que quiser voltar, a gente estará de portas abertas e deixa o pau quebrar, nós estamos aí pra isso. Como no Eudes é uma mesa como fica, cheio de livro, cabecismo. Não, mas eu vou aproveitar, Everton, e falar com a gente. Ah, Quem pois é, quiser ótimo. ler, o irmão Alexandre escreveu esse livro sobre cura de geração, que é o tema muito debatido aí no meio dos padres. O livro ficou perfeito. Uhum. E ele é psiquiatra e formou da Gregoriana de Roma em demonologia. Muito bom. Quem quiser conhecer sobre a heresia da libertação, tem esse livro aqui agora do Frei Clodóvis Boff, que é irmão do Leonardo Boff, que saiu fora da heresia. Olha só, né? Graças a Que Deus. interessante, né, meu? É, muito bom, vai valer a pena. E queria dizer o seguinte, Everton, Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. 2 Pedro 3:18, a palavra de Deus vai dizer, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo católico precisa conhecer a fé. Católico ignorante é futuro protestante. Protestante que procura a verdade é futuro católico. Todo protestante, por que está tendo tanta conversão protestante? Porque estão indo atrás da verdade. E quando você vai atrás da verdade, você para em 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, pelo amor de Deus, quem é católico, debruça na sua fé. Debruça no conhecimento. Se você não tem paciência, vai lá. Os livros de Felipe Aquino é uma base boa para você. Padre Paulo Ricardo é uma base boa para você. E tem um site na internet que eu vou deixar os meninos colocar depois. apologistascatólico.com.br. É o melhor site de apologética católica da internet. apologistascatólico.com.br. Vai valer a pena poder ajudar o povo. Maravilha. Beleza? Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Boa. E não me chame de Zezé de Camargo Luciano Católico, eu fico brabo. Ó, como o Eudes vai voltar mais vezes, eu vou encerrar por aqui pra gente já, então, dar continuidade aí à programação do dia de hoje, tá bom? Então, se você ficou até aqui, por favor, compartilhe esse conteúdo, tá? Espalhe ele na internet aí, manda pro pessoal da sua paróquia, manda pros perturbados aí que você conhece da sua rede de contatos e faça ele assistir esse conteúdo aqui, que certamente vai edificar a vida dele e vai fazer com que ele progrida na fé católica, tá bom? E abandone as heresias. Não é isso, José Elton? Maravilha. Eu também tenho a agradecer só. Toda vez que você vem aqui é uma explosão aí de conhecimento. Chegando pra todo mundo. Muito mais que combater é conhecimento, né? Pro povo católico também que tá carente aí da verdade. Então, meu, maravilha. E eu repito isso, né? Indique pro máximo de pessoas que conseguirem, porque isso é um tesouro pra nós. Tá? Então, diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco... Não há salvação. Glória a Deus. Dentro do barco não há herege.